Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resta Bola, o primeiro de 2026. Meus caros, como é que vocês estão? Antes de mais, um ano aos Bom dois. ano. Eu já vos liguei Um anão. pessoalmente. Um anão mas- para os dois. Um Um anão. anão para todos. Um anão para todos. É o pessoal do Yamal. Pronto, já começámos bem. Já começámos com o Lamine Yamal. Meus amigos, muita coisa aconteceu durante este tempo em que nós estivemos um pouco off. O resto da bola teve off. Tivemos de férias. A verdade é que Não foram tivemos de férias. Não fomos mas- nós, foi Não o fomos raio, nós. foi o raio do estúdio que fechou para férias. Exatamente. Portanto, mesmo que a gente viesse aqui, dava para ir beber um café só, não dava para gravar para vocês. Mas houve muita coisa que aconteceu. Campeonato, o Porto é cada vez mais líder, mas também já lá vamos a isso. Houve Taça de Portugal, houve despedimento de Ruben Amorim. É verdade. Ou seja, muita coisa para falar hoje. Portanto, vamos relembrar a malta que hoje é o último episódio em que nós fazemos a roda da bola. É verdade. Portanto, senhor. nós tínhamos a última bola no último programa que nós fizemos, o último de 2025, retirámos o Alverca, era a equipa da roda da bola, e o Alverca jogou nada mais, nada menos contra o Famalicão, em casa. O Vitória por 1-0, um gol de penalti do Chiquinho. Portanto, Penalti o que é que vocês... falhado. Um penalti falhado, Yeah. exato. Gol aos Defendido. 90. Defendido. Não, mas Defendido. muito mal marcado. pouco, Defendido, mas muito mal marcado. Um pouco. Mas foi com força. O gol marcado aos 95 minutos. Sim. Yeah. Um Portanto, golo já mesmo ao cair do pano. Já ao cair do pano. Eu tinha aqui uns apontamentos sobre este jogo e depois vocês estão livres para falar sobre isso, só que eu, entretanto, perdi os meus Perdeste os apontamentos. Então, queres Não, que eu diga alguma coisa? de uma forma muito sucinta. Sim. Um Alverca que teve a habilidade de se manter sempre dentro do jogo, porque o Famalicão teve as melhores oportunidades de jogo, a meu ver. Teve quase sempre por cima no jogo, sempre mais perigoso, sempre com muito mais acutilante. E depois um Alverca que soube ir a espaços, metendo aqui ou ali algum perigo. E depois tem o condão de conseguir fazer o golo lá No fim. de penalti. Este é o meu resumo de uma forma muito breve. O que é que vocês assim, têm? Nós já tínhamos falado antes do Alverca. Já o tínhamos visto. E já Sim. tínhamos visto até que estava a ser um bocadinho vítima do calendário de início da época, porque teve Sim. um início da época ali, os primeiros 6, 7 jogos complicadíssimos, com os jogos Braga, grandes, com Benfica. Bragas e Benficas e tudo mais. Mas a verdade é que eles já vão ali pelo meio da tabela. Sim. E já vão crescendo e vão dando boas exibições. Jogam em 3-4-3, defendem em 5-4-1, fazem um 5-4-1 bastante fechado até. Têm algumas ideias interessantes. A mim o que me pareceu é que é uma equipa que aposta na transição em demasia, portanto é uma equipa que não quer, para a qualidade técnica que tem, parece-me que é pouco futebol de posse, portanto tenta, o objetivo não é claramente dominar o jogo, é apostar na transição rápida sempre que tem circunstâncias para tal. Mas em termos de qualidade individual, perdia também para o Famalicão, não é? Eu sinceramente, eu até vi, e quando nós vemos, ouvimos sempre o que os comentadores estão a dizer, e os comentadores focaram-se muito na quantidade de passos falhados, mas há aquilo que é passo falhado, que é um passe, um erro não forçado, não é? Como se diz no ténis, Sim. e há aquele passe falhado que é um passe de risco. E houve, na verdade, momentos em que tanto o Famalicão e em que principalmente o Alverca falharam num passe ou numa jogada em que era só pentear a bola ou tocar de primeira e em que complicaram o que parecia fácil, mas a maioríssima parte dos passos falhados e principalmente do Alverca são passos de risco a apostar numa transição rápida. Portanto, são passos que têm uma execução difícil, que são feitos com uma velocidade de execução também que dificulta a qualidade do passe. E são feitos para quebrar linhas e que são, galgar metros. são passos que são disruptivos, que se entrarem Para rasgar vão defesas. Yeah. criar problemas no último terço. E a equipa mexe-se com essa intenção na cabeça, de conseguir desbloquear momentos em que há espaço nas costas dos defesas, onde se criam um para uns e onde a equipa até sobe com alguma velocidade. Portanto, eu percebo o que o Custódio está ali a tentar fazer, pelo menos na minha ótica. Gosto do 3-4-3, gosto do 5-4-1 sem bola. E pronto, e acho que é interessante a maneira como a equipa tenta. Obviamente analisei um jogo contra o Famalicão, que é uma equipa que se apresenta para dominar jogos. Claro. Concordo que na primeira parte o Famalicão aos 10 minutos até podia ter ganhado 2-0. Concordo que na primeira parte o Alverca equilibra o jogo, mas não com ocasiões de perigo. Mas acho que a segunda parte já é muito mais taco a taco. E acho que quando chegas aos últimos 30 minutos, eu cheirou-me sempre que o Alverca seria a equipa mais próxima da vitória. E não é fácil equilibrar jogos no campo
não no resultado, mas no campo contra este Famalicão. Porque este Famalicão é uma equipa produtiva em termos de futebol. Os próprios grandes sentem dificuldades. Portanto, para o pessoal da Alverca, para quem apoia a equipa, gostei de ver a equipa. Tem jogadores interessantes, tem um médio que é interessante, o número 8, salvo erro. O Amorim. O Amorim é bom jogador e parece que agora já está mais adaptado àquilo que é o futebol português. Está um bocadinho mais rápido na execução. Tem um treinador... Xisumba também. Também, mas é como te digo, o próprio Chiquinho também tem impacto. Não foi titular, mas teve muito impacto quando entrou e notou-se. E faz o gol. Uns quantos. E um bom penalti. E sacou umas faltas. O penalti é, pronto, toca no braço. Aí não é bem sacar, mas... Pronto. Mas eu continuo na minha, gostei, e acho que é uma equipa apelativa. Nuno, o que é que tu tens a dizer sobre Sim, este eu faço jogo? minhas as palavras do Zorlac de estamos a olhar para uma equipa que subiu da segunda divisão e tem tudo para se manter. Por exemplo, ao contrário do Tondela, que está ali ainda numa luta, já não com a AFS, mas com outras equipas lá para baixo, Casa Pia uma delas. O Alverca não. Conseguiu conquistar aqui um número de pontos que lhe dá um certo conforto para a segunda volta. Foi sem dúvida um adversário difícil. Atenção que o Alverca também vinha agora de derrotas pesadas. 3 derrotas, exatamente, e algumas delas pesadas contra o Estoril, contra o Porto. Também tinha sido, se considerarmos um 3-0 uma goleada. Contra o Estoril tinha sofrido 4 golos e apresentou-se aqui um bocadinho diferente desses jogos. Mais compacto a defender. Na minha opinião, o Famalicão teve bem mais por cima na primeira parte, e na segunda eu até nem digo que equilibrou. Eu até acho que o Alverca teve um bocadinho por cima. Estava mais próximo do golo. Exatamente. Sim. O Custódio mexeu ao intervalo. Não que tenha mudado muito o sistema da equipa, mas essa mexida também influenciou. E queria também... Tu por acaso falaste no Xisumba, a quem eu ia destacar. A par do André Gomes, também acho que fez uma boa exibição. Não é por cores, mas se vocês sabem que eu gosto Teve bem. Mas não só ele, como o Karevich, acho que é Karevich, exatamente. Karevich, os dois guarda-redes também tiveram bem. Não foi um jogo daqueles incríveis de se ver, não houve assim tantas oportunidades de golo quanto isso. Acho que houve os guarda-redes intervieram bem, mas acho que foi um bom teste para o Alverca, uma boa vitória contra um Famalicão, que às vezes os próprios grandes têm dificuldade em vencer o Famalicão, e acho que o Alverca agora tem tudo para fazer uma boa segunda volta. E o Famalicão domina a maior parte dos seus jogos. Mesmo grandes jogadores. Mesmo quando empata ou pode perder, mas domina. E ali o que tu viste é que o Alverca arranjou um antídoto para o domínio do segunda adversário. parte, exatamente. Isso é muito mérito ao Alverca. Sim, o jogo. O Famalicão tem ali pelo menos 3 jogadores que são dos mais apetecíveis no campenato. E joga de igual para igual com os Zabiri, o Gustavo Sá, o próprio Sorriso. Ou seja, ele tem ali logo 3 jogadores que efetivamente podem, na minha opinião, podem jogar em qualquer um dos grandes. Portanto, dissecada. Um jogador que... O reforço de inverno? O reforço de inverno agora aí que está o guarda-redes de Santa Clara? Isso é que é reforço de inverno. O Gabriel? Quando falas de jogadores dos pequenos para jogar nos grandes, olha... Eu fico triste. Quer dizer, Gabriel... os árbitros dão ofertas ao Sporting contra o Santa Clara. O guarda-redes de Santa Clara dá ofertas ao Porto. E o meu Otamendi dá oferta ao Santa Clara. É ao contrário. Mais ou menos. Poxa, não me digas isso. Que aquele saltinho do Otamendi não está aqui. E já o ano passado foi igual. Mas viste uma fífia. Viste a cotovelada na cara do Otamendi num lance em que está a ganho pelo jogador do Estoril. Mas foi uma grande cotovelada. Está bem? Do Estoril. Do Estoril? Foi no Estoril, não foi? Não foi nesse o Estoril foi agora. Foi agora. Isso foi o Famalicão. Foi de Famalicão. Aquele que dá penalti sobre o Otamendi com o braço aberto. O jogador vai cabecear com o braço aberto. O Otamendi leva uma grande cotovelada em cheio na cara. Mas o jogador está... Pronto, é que agora houve uma cotovelada no Alisson. Certo. No pescoço. Também se viu bem. Só que só se viu bem no fim do jogo. Durante o jogo nas câmaras tivemos acesso do Olha, do Benfica nem foi no fim, foi no dia a seguir quando puseram no Insta. Vê lá tu. Depois tivemos as expulsões do Inácio. Estoril foi o lance do Dedic. E do Bednarek. Que para mim... Pois, já lá vamos. Tivemos. Bem, o homem está com imensa coisa cá guardada. Frente ao Estoril foi o lance do Dedic na área. Aquele em que ele vai contra o jogador. Sim. Logo nos primeiros minutos. 8 ou 9. Já sei qual é que é. Ele vai de encontro ao... Vamos a um tema de cada vez, amigos. Vamos a um tema de cada vez. Vamos ao Amorim primeiro. Vamos aos supermatches. Pois é, está bem. Okay. Então terminada a roda da bola, é verdade. A malta terminámos bem, terminámos com um bom Alverca. Terminámos bem, é verdade. Como a malta tinha escolhido nos comentários, tanto no YouTube como no nosso Instagram e Spotify, foi unânime a escolha. Foi unânime a escolha. Portanto, vamos trazer agora as supermatches.
seja, a cada episódio teremos 3 propostas em cima da mesa, 3 jogos, cada um escolhe um jogo. Depois vocês, lá em casa, vocês decidem qual é o jogo que vocês querem que... E onde é que se faz essa votação? A votação é feita através Das redes sociais, das sondagens, exatamente. Yeah, Seja no Instagram, Story? seja no Instagram ou no YouTube. Eu não sei onde é que eles vão querer, Se calhar só o Insta. talvez, não sei. É pá, porque Portanto, imagina que ganha um jogo num lado e ganha o outro no outro. Malta que estiver atenta vai perceber, vai perceber onde é que vai aparecer esta Stories do votação. resto é bola, Seja- provavelmente. Provavelmente Yeah. será nos stories, a votação será feita nos stories da nossa página do Instagram, o resto é bola. Yeah. Eu tenho aqui 5 sugestões, cada um escolhe a sua. Chuta E lá, temos, então. não, mas temos uma semana pela frente com muitos jogos e bons, sobretudo sim, porque vamos temos ter super taças. Então vá. Temos manda. agora super taças. Então o primeiro que eu tenho aqui já quinta-feira, Atlético Madrid, Real Madrid, meia final da Super Taça de Espanha. Não Mas faças a calma, cara, É fixe, duas pá. mãos ou é só uma Mas mão? calma, é só uma mão, mas calma, porque pode haver uma final ainda antes. Ou seja, a final ainda é disputada no domingo. Uhum. Mais. Quinta-feira, também, Arsenal-Liverpool, Premier League. Saltamos para domingo. Epá, eu acho que é um bom jogo. Isto tem de sair o Alverca. E o Rio Ave. Agora está a ficar bem estranho. Pá, isto está-me aqui a dar coisa. O que é que a gente andou a fazer? É só o que eu pergunto. O que é que a gente andou a fazer? Atlético Madrid, Real Madrid, Estou ansioso. Arsenal, Liverpool. Mais. Exatamente. Agora, Inter-Nápoles, Achava que era o Al Nasser, Al no Hilal, domingo. uma cena Isso é assim. na segunda. Na segunda-feira há. Não, mas não segunda-feira trouxeste há. essa opção. Trouxe, claro que E o trouxe. homem vai-se passar. Pronto. Inter-Nápoles, no domingo. No domingo também temos Futebol Clube do Porto B, Sporting B. Se quiserem trazer um clássico de Bs. Há um possível Barça-Real Madrid, na final da Mas se é Supertaça. possível, não vamos poder meter o possível. Pois, é que pode não acontecer. Mas pode acontecer, por exemplo, na pior das hipóteses, um Atlético Bilbao-Atlético Madrid. Ou São as seja, outras duas ou seja, equipas. a Mas é opção melhor fica à final da Pá, Supertaça. Ficarias Mas... sempre com o Atlético Madrid Real. Mas, Yeah. Que é mas, o derby de Madrid. mas podes escolher esse e depois perder um Barça-Real. Pá, tá bem, mas isso não Tá se bem. pode arriscar. Yeah. É assim, Ok. eu vou... E na segunda-feira tens o Al Hilal Al Nassr. Isso é troll. Isso é troll, mas prefiro ver outra vez o Famalicão com o Alverca. Ora, então Qual é a tua? eu vou... Eu vou para a outra. Eu vou para a possível final. Ok, Eu vou Arsenal. Arsenal-Liverpool. ok. Vais Arsenal-Liverpool, eu vou Real-Atlético. Então tu Para não vais, ser igual. vais para o Porque eu clássico. também prefiro Epá, essa. mas o Liverpool tem que se levantar. E o Arsenal, pá, o que eu quero é não marca, mano. Portanto, eu tenho que ver esse jogo. Eu tenho que ver esse jogo. Por acaso também gostava bem de ver esse. Portanto, eu acho que Liverpool, eu acho que Arsenal-Liverpool é jogo do título. Se o Arsenal ganha, pá, fica numa posição Sim. no início sim. de segunda volta e tudo mais. Eu não sei como é que estão as Sim, contas lá. até porque o City acaba de vir de um empate com Yeah. o Chelsea. Yeah, um igual, nos aos descontos. 94. Portanto, eu continuo na minha. Eu acho que o Arsenal-Liverpool, e é um ano em que toda a gente está a apontar para o Arsenal, e já não vimos um Arsenal campeão há Sim. não sei quanto tempo. Eu acho que o E se Arsenal... por acaso o Arsenal perder, o City pode se E aproximar. atenção a quem tiver receio, porque o meu receio de não ir Arsenal-Liverpool é o quê? É que quando não tivermos jogos grandes, vamos tendencialmente apontar para a Premier League. Que é onde Sim. vamos ter jogos Claro. tipo, onde Sim. vale a pena ver um Aston Villa Sim, contra ou Série A, por exemplo. Pronto, só que na Série A tu tens praticamente 8 equipas grandes. Portanto, vamos ao campeonato italiano muitos fins de semana. Vocês vão reparar nisso. E eu não coloquei aqui um Eintracht Frankfurt-Tottenham, que é um jogo, por exemplo, cheio de golos. Mas não é tão apelativo como outros que puseste. Sim, sem sim, dúvida. sim, Mas claro, noutras claro. semanas em que tenhamos uma maior escassez, pode funcionar muito Yep. bem. Sim. Um Dortmund, um Leverkusen e o caraças, porque a gente também É tem que bom, ver qualquer é coisa na bom, Alemanha. E claro. na Alemanha, atenção, que aquilo é futebol a sério. Eles só Sim, correm para a sim, frente, sim, aquilo é sim, na sim, loucura. sim. Portanto, já falámos disso. Eu gosto dessa ideia. Tenho pena de não irmos para a Espanha, porque em Espanha há menos equipas apelativas, a menos que coloques lá o Atlético Bilbao, a Real Sociedade Ou está muito mal, ou a Vila Real. Ou jogos muito específicos em casa de adversários que tendencialmente são difíceis em casa. Por exemplo, Betis, Epá, mas mesmo assim, Sevilha, vai ser difícil numa semana tu pedires um Betis-Barcelona, um Bilbao. estás a ver? Não, um Betis-Barcelona, um Bilbao-Real Madrid, quando depois em Itália vais ter um derby de Roma. Sim, Estás a perceber? Sim, Yeah. sim. Mas pronto, Então nós vamos ver. As opções são Liverpool-Arsenal, Eu vou eu vou de Real-Atlético. E eu vou para a possível Eu acho que vais final. bem, porque acho que ir a Espanha... Para dar quando essa opção, a pudermos- malta depois escolhe. Não, exatamente, mas eu acho que a opção espanhola é bem vista porque é difícil ir ver futebol espanhol. E eu vou à possível final.
que é o Barcelona-Real Madrid. É o Epá, que mas for. isso não dá para meter, pá, porque depois pode não ser, depois o pessoal vota aquilo, ganha, aí se não for passa ao segundo. Isso é uma beca manhoso, pá. Mas também não sei Achas? se o pessoal... Não é que eu os conheço assim há anos, mas também não sei se o pessoal vai votar na possível final. Tendo um Liverpool-Arsenal e um Mas Real não Atlético... podemos meter a possível final. Vamos ter que meter o Nápoles-Inter no top 3. Porque o possível jogo... Estás a acho- escolher pelo miúdo, pá. Não, mano, mas a possível final, o meu problema é o conceito. Mas só por causa percebes? disso vou escolher Al Nasser Al Hilal. Está bem, Al Nassr, Só para- isso o pessoal vai votar para nos trollar, vamos ter que ver essa porcaria. pá. É que a malta Estás a ver? é Estás a ver o que é que muito estás a fazer? não, Está a ver? tô Qualquer bem, dia não. estás a ver o Casa Pia outra vez. Não, pá. não, estou a Com um gozar. 6-4-0 em Alvalade. Estou a gozar. Certo. Vamos Internápolis. É primeiro contra terceiro. Eu concordo contigo. Primeiro contra terceiro. E é Top três. campeão contra vice-campeão Sim, do exatamente. ano passado. Então, Portanto, as escolhas estão feitas. Malta, vai-se fazer vocês, uma sondagem, a malta vota. vocês e depois nós votem, vemos esse votem jogo. à vontade. Combinado. Antes de irmos ao futebol português, e porque temos que ir andando, Bora. Ruben Amorim, despedido Também foi andando. do Manchester United, também foi andando. Também foi andando. Foi andando de forma bastante estranha, não é? Quer dizer, os números não são muito convincentes, mas toda a gente já estava ciente disso. O próprio Ruben Amorim estava ciente disso desde a última temporada, em que fez efetivamente uma temporada muito aquém daquilo que se esperava, do impacto que se esperava que o Ruben Amorim tivesse na equipa. Mas acho que, sobretudo, há muita coisa nos bastidores que ainda não se sabe e que se vai descobrindo. Ou seja, vai-se descobrindo com o passar do tempo. Nos próximos dias, certamente, se saberá muita coisa. Ruben Amorim é despedido na sequência das declarações que faz na conferência de imprensa, em que diz que foi para o Manchester United para ser manager e não para ser treinador. Como toda a gente sabe, em Inglaterra os treinadores têm mais poderes do que os treinadores cá em Portugal. Normalmente o treinador cá em Portugal é o que dá o treino e é o que gera o plantel. Normalmente em Inglaterra o manager tem muito mais poderes, é também um pouco diretor desportivo, tem papel fundamental nas chamada contratações. Estrutura do futebol. Exatamente. É o coordenador da estrutura do futebol. Exatamente. Entrou em rota de colisão com o diretor para o futebol, o Jason Wilcox, um nome que muita gente se calhar desconhecia, mas nos últimos dias tem estado sempre a soar um pouco nos ouvidos. Pedidos de mudança de estrutura, mais de 200 milhões gastos em que no último verão, em apenas 3 jogadores, 4. 4, sim, mas Guarda-redes também são conta. 3 sobretudo. O guarda-redes não foi assim um grande investimento. Mas pronto, a verdade é que o Ruben Amorim é o treinador se calhar mais apetecível e mais adorável entre os portugueses e até mesmo lá fora. Acho que em Inglaterra houve muitos adeptos do Manchester United que ficaram surpreendidos e até esperavam uma continuidade do técnico. Se formos às redes sociais do clube, é muito dividido. São muitos adeptos que acreditam que Ruben Amorim poderia ser o treinador a mudar o rumo da equipa. Eu sou um deles. Tu és um deles e acredito que o Nós, como Zorlac também. portugueses, somos bias, né? Sim, Também é pois. verdade. E já houve muitos comentários depois desta saída. Um deles é por acaso, até foi antes da saída ser oficializada, foi de Jimmy Carragher. Jimmy Carragher disse que o Ruben Amorim mal tinha Tens certeza competência. que queres ler isso aqui no podcast? Não vou ler as declarações. Ah, ok. Então vais dizer o quê? Vais meter aí o diagnóstico psiquiátrico do Carragher? Não. Não? É que Não. pá, se fosse a ti, é que se formos por aí vamos transformar este Não, podcast calma, numa mas isto era a minha valentíssima porcaria, pá. ponte. Isto era Está a bem, minha faz lá a ponte. ponte. Mas eu estou-te a fazer a minha, porque a minha ponte é Já diferente. tinha saudades. A minha Já tinha Faz saudades a disto. ponte do Jamie Carragher. Jamie Carragher disse que Ruben Amorim tinha mal tinha competência para ser treinador de um clube da Premier League. Está bem. Então vamos a um desafio. Que isso é um elogio do Jamie Carragher, certo? Se o Jamie Carragher disser que eu sou um péssimo streamer, eu vou ver isso como potencial brutal para ser um dos melhores streamers nacionais. Jimmy Carragher certo? gosta de ser hater. Epá, Deixa tá estar bem, o pá, homem. mas aí é que está. O problema aqui não está aí, pá. O problema aqui é que ele é claramente vítima de um ambiente de revista cor-de-rosa e de Big Brother, que são os tabloides ingleses, sim. que têm essa cultura já impregnada na sua comunicação e nos seus mídias há décadas, e essa cultura transparece e trespassa para o desporto. E para dentro dos clubes. Pronto. E vemos isso na televisão, nos debates desportivos, vemos isso na rádio, na própria rádio, vemos isso em podcasts ou em próprios canais Sobretudo em britânicos de podcasts. futebol. Também se vê. Eu acho que até os podcasts são um bocado mais simpáticos
do que o que se vê nos programas Sim, de mas rádio. há muito conteúdo. A Certo, oferta, sim, sim, sim. a oferta é Certo. muita. Mas com o cheiro que se vê na televisão e na rádio, não se vê mais lado nenhum. Mas a verdade é que a Premier League vende, os tabloides vendem, a cultura está lá, os mídia têm o seu impacto, podemos apontar isso tudo, portanto aquilo é um clima nefasto e horrível, mas que, por outro lado, tu vês, os treinadores lá normalmente têm uma caminhada bem diferente, uma estrutura bem diferente do que têm os portugueses, que são muito mais despedidos e por tudo e por nada. Portanto, lá, por outro lado, Certo. tu consegues criticar Há uma outro tipo de coisa, exemplos. tu consegues criticar uma coisa, mas depois também olhas para a estatística de quanto perdura um treinador da Premier League e comparas com, por exemplo, aquilo que se passa em Portugal e já não podes falar mal. Yeah. Pois. Portanto, vês coisas más, mas também vês coisas boas, ou bem melhores do que o que se vê aqui. Quer dizer, ultimamente a tendência tem invertido, não é? Basta olhar para o Postecoglou, que conquista uma Liga Europa frente ao Mourinho, é despedido. Pode-se falar do Enzo Maresca, conquista o Mundial de Clubes, por exemplo, Esse é um escândalo. e é despedido. Portanto, Mas há quem diga que é uma coisa interna. Que ele já E tivesse... aí nós não se pode bem comentar sim, porque não sim, sim, sabemos. mas é uma tendência que tem vindo a inverter-se mais recentemente até. Tem visto o Normalmente exemplo a Premier português e League- tem gostado. Bem, relativamente à saída do Amorim, primeiro, claro que acaba por ser engraçado ele ter dito este tipo de comboio só passa uma vez e agora ver adeptos do Sporting dizer que o comboio descarrilou. É sempre engraçado, no entanto, como treinador português, custa sempre ver isso. Eu acho que o United só comprova mais uma vez que é um cemitério de treinadores, porque com a qualidade que o plantel tem, que para mim não é muita, do Manchester United, estar no lugar em que está, é verdade que já podia estar bem mais acima, porque tem vacilado agora em alguns jogos. Ainda assim estava a fazer um bom trabalho, estava muito perto do Liverpool, que tem um plantel muito bom, apesar de estar numa má fase. Acho que é um despedimento que surpreende toda a gente. Apanhou Aliás, toda a gente de surpresa. Sim, aliás, se o Chelsea não tem empatado nos descontos, o Ruben Amorim deixava o Manchester United no 5º lugar. Yeah. Portanto, não é propriamente à porta dos lugares de Champions, que é aquilo que... Sim, diria que são os eu nem requisitos sei. Tem que mínimos. existir um projeto para poderes ganhar a Premier League. Diria Não que pode ser ali, e o Arsenal é prova disso. Não pode ser ali no espaço de 2 anos. Tem que haver um projeto, um planeamento a longo prazo. Claro. E parece que o Manchester não dá esse longo prazo aos treinadores. Não, de todo. efetivamente, a derrota com o Wolverhampton foi muito pesada. Foi empate. O empate com o Wolverhampton foi pesado, porque era uma equipa que efetivamente tinha 2 pontos, era a pior equipa do top 5. Que ganhou na semana seguinte. Que ganhou na semana seguinte, E efetivamente. por 3-0, salvo erro. Sim, frente ao West Ham, no Espírito Santo. Depois o empate contra o Leeds United, também uma equipa que está ali perto dos lugares de despromoção, também não foi muito positivo. Ou seja, o Manchester United perde aqui 4 pontos que efetivamente poderiam colocar já nos lugares de Champions. E depois há uma série de coisas dos bastidores que não se sabe e O que o se Salah trabalhou. falou, é aquele que e está que por se- trás. Sim, e Pronto, que se trabalhou eu- para a saída para que o Ruben Amorim Olha, eu acerca efetivamente disto é deixasse o assim. clube. Isto é muito difícil de falar, ok? Porque eu para lá tenho o lado sportinguista e tenho o lado português. Eu não tenho nada contra o Ruben Amorim. Sou super agradecido pelo projeto Há que 2 ele tipos de lançou Sportingista. no Sporting. Está bem, mas isso aí, estou a falar por Tu és qual? Eu estou super agradecido pelo projeto que ele Ok. implementou no Sporting. E por todo o trabalho que ele fez no Sporting. Como treinador português, acho e reconheço que é um dos treinadores mais excitantes e de maior qualidade. É um homem de projeto, não é um treinador para solucionar problemas de meio de época e o caraças. É um homem de projeto. Foi um treinador que esteve próximo de assinar pelo Benfica e que não o fez exatamente porque não tinha controle da estrutura de futebol do Benfica, portanto isso é público, e que a oferta que o Varandas lhe deu foi completamente diferente e em que aí sim ele teve pleno poder relativamente à estrutura. Parece-me ter sido isso parece ter sido isso algo que tenha sido prometido e que depois não tenha sido cumprido e que possa ter criado a cisão entre a direção e o Ruben Amorim. É óbvio que ele é vítima de muitos ataques sempre que fazem algumas que jogam mal, e já jogaram mal várias vezes. A primeira parte contra o Brentford é horrível. Ele era o primeiro a dizer isso. Pronto, mas a primeira parte contra o Brentford é horrível. Há jogos em que, na verdade, o jogo contra o Fulham foi pouco conseguido. Há várias exibições que são muito abaixo do expectável. O próprio jogo contra o Man City é paupérrimo.
Sim. Mas também há vários momentos em que nós vemos um crescimento, vemos uma limpeza de balneário, vemos um virar de face relativamente àquilo que era o projeto anterior. Mentalidade, sobretudo. Sim, portanto há o ano zero em que ele chega em janeiro e diz calma que isto agora coisa e tal. As compras ainda foram poucas, eu acho que não é apesar de ter sido investidos 200 milhões, acho que não é com um mercado que o Man United faz o seu plantel. A CAN e algumas lesões também penalizam muito. Muitas. E a CAN, né? Ele na CAN tem imensos jogadores titularíssimos, o plantel é curto, portanto a segunda linha é frágil e até na primeira linha existem jogadores com uma fragilidade evidente, e podemos nomear vários, tipo uns 4 ou 5 logo como potenciais titulares. Sim. E a verdade é que a mim o que me parece acima de tudo é que ele não é vítima dos tabloides, não é vítima do ambiente à volta do Man United, portanto esta coisa que a gente vê que é má, desta coisa de transformar isto no Big Brother, O burburinho. da notícia Sim. cor-de-rosa do futebol, a notícia cor-de-rosa, que é o que vende, que é o que clica. Eu acho que ele não é vítima disso, eu acho que ele é vítima de uma coisa pior, que é não terem cumprido com aquilo com o propósito para o qual o contrataram. A mim parece-me claramente um Ruben Amorim que estava predisposto a ter um tipo de poderes dentro do clube e que não tem esses poderes ou que perde esses poderes a partir do momento em que se começa a levantar alguma questão relativamente ao seu projeto. E à teimosia. E eu tenho que respeitar isso. Porquê? Porque o dinheiro é do Man United. Portanto, é o Man United e a sua direção, não há ninguém que esteja acima do clube. Portanto, a sua direção, o clube, tem que tomar essas decisões, o dinheiro é deles. Custa-me como sportinguista, custa-me como português, custa-me como uma pessoa que gosta do Man United e que estava a ver ali um projeto que tinha, na verdade, pernas para andar, na minha opinião, e para crescer. Percebo muitas das críticas, porque há jogos e há exibições que são muito abaixo do expectável e do até admissível, diria. Certo. Mas respeito. Agora, estou na minha liberdade de ser hater do Man United, de achar que é um clube que vale zero para mim e ter aqui uma postura que eu acho altamente condenável, e para mim é uma falta de respeito. É uma falta de respeito porque é demasiado óbvio que o que ele está a fazer não se faz de um dia para o outro. É impossível. É impossível. Porque o que ele está a fazer é literalmente mandar tudo abaixo para reerguer. Ele não está a retocar. Contra adversários fortíssimos. Pronto, Liga dentro de uma competitiva. Premier League. E onde se vê, acima dos resultados, onde se vê, é uma alteração de tudo aquilo que nós estávamos habituados a ver no United. De entreajuda, de dinâmicas, de velocidade, de predisposição ofensiva, de predisposição defensiva. E a equipa melhora muito o ano passado para este ano com 4 contratações. 4, que são poucas. Eu sei que é muito dinheiro, mas são poucas. E uma delas nem se ingrou, que foi o Sesco. Porque se o Sesco se ingra, e é um ponta de lança, certo, onde é que andaria o United? Onde é que andaria o United? Mas o Mateus Cunha, um Buemo, ou Mbeumo, acho que é assim. Mbeumo é difícil dizer. A mim dá-me sempre Bueno. É bueno. O Breno, Carlos Breno. Breno. O Carlos Breno. O Bremer. Marcou 4 golos uma vez. Estás a ver? Gosto do Lemans. Tem problemas na defesa, tem falta de laterais. Sim, os reforços foram mais ofensivos. Por amor de Deus, há muita coisa. A equipa melhorou ofensivamente. E recuperou jogadores que eu acho injusto. A minha questão para o Nuno é: tu não achaste isto Mason injusto? Mount, para quem vê o Man United, sem dúvida. eu percebo que seja biased. Injusto e cedo. Eu sei que sou biased como português e como sportinguista, mas não é injusto. E no final das contas o Amorim acaba por não ter uma época sequer completa lá. Ou seja, a outra entrou a meio e esta sai a meio. E o Manchester United perde aqui uma oportunidade para reerguer-se. Uma oportunidade, na minha opinião, única, porque muito dificilmente vai encontrar um treinador que seja de projeto, aliás, que efetivamente queira... Fez um ano o Amorim só lá. Fez um ano? Saiu sim, para aí mas em não faz dezembro uma época. do ano passado ou em novembro. Acho que se estreou em novembro ainda. Não, ainda veio o João Pereira depois, não te esqueças. Pois é. Eu acho que foi em novembro. Fez ali um ano. Foi em novembro, porque o Rui Borges estreia-se antes de Natal. Sim. Contra o Benfica. Sim, Tu lembras? Antes da passagem de ano. Tu lembras-te? Foi entre o Natal e a passagem de ano. Foi assim, Tu sim. lembras-te bem. Ainda foi João Tu Pereira. lembras-te bem desse jogo. Eu lembro dos antes. Foi um também. empate, não foi? Não, foi a vitória do Sporting. Foi vitória do empate Sporting. 1-0. Ah, pois foi. Enfim. Era o nosso moderador. Foi empate 1-0. É duro. É duro. Foi empate. Olha, nunca mais ganhámos ao Benfica. Portanto, eu lembro-me porque já tenho saudades. Ganhaste a Taça de Portugal. Epá, Pois, nem conta bem, né? Eu a percebo. verdade é que esta Eu época percebo. ainda não ganhámos ao Benfica. Eu percebo. Estava-me a esquecer da Taça de Portugal. Mas podemos ter Benfica Sporting a chegar. Muito breve. Temos um Benfica-Porto a chegar. Não, mas pode ser um Benfica Sporting antes. Não, para a final da Taça da Liga. Exato. Estás a Pode ver? acontecer. Exatamente. Pode acontecer. Sim, pode Com o acontecer. Vitória e com o Braga. Há 2 anos, a final foi Braga-Estoril.
Não esquecer. Sim, Há sim, 2 sim. anos a final foi Portanto, bem. existe o risco de haver uma final é de assim, minhota. há razões para criticar o Amorim, mas despedi-lo eu acho altamente injusto. Eu também, e acho que é cedo, acho que é mais certo. um tiro É nos isso. pés. O meu ponto é, acho que é mais um tiro nos pés do Manchester United. Claro. E pronto, acho difícil saírem disto, honestamente. Sim. Vem agora outro, depois cá vem outro, Pois. outro e outro, e quando é que sai disto? A E agora? questão Acho é que muito há treinadores que estão a ser apontados, como é óbvio. Normalmente os nomes são mais famosos, uns são mais famosos que outros. Um deles é Marco Silva, também um treinador de projeto. Olha, é isso que eu te digo, mano. Eu espero que não seja um treinador português. Pois. Que é para não se queimar lá mais Não, um. porque aquilo mete-me nojo. Neste momento está-me a meter nojo. E Mas não eu achas que quero o lá um treinador Amorim, português. antes, mas rápido, porque depois temos que ir para Portugal, mas Sim. não achas que o Amorim até sai bem? Tipo, Não. disto? O Eu acho que Amorim ele sai bem. bem. Não. O Eu acho que Amorim ele sai sai bem é com uma proposta dentro da Premier League. Eu estou a aborrir fácil é o Leeds. Uma proposta dentro da Premier League, que é para ele mostrar a qualidade que tem e para ele continuar a evoluir, porque ele é um treinador que também está a aprender e está a Certo, evoluir, é muito claro. jovem. É, Portanto, está no início ainda. Estes comentários do Jamie Carragher. Sim, mas tem que ter uma proposta de um clube que efetivamente lhe dê que mostre que é capaz de se manter Mas na não é Premier preciso. League. Mesmo não Mesmo indo para a assim. Premier League, eu Mesmo acho que ele sai bem. mesmo assim. Fez um Mesmo que ele excelente ficasse trabalho num- no Sporting é assim, e a no meio da United não época- fez um mau A trabalho. meio da época, pegar num clube que tivesse para descer parece-me difícil porque aquilo é um homem de Pois, projeto. claro. Porque aquilo é um homem de projeto. Sim. Mas uma equipa qualquer de meio da tabela ou que até possa lutar para não descer nas mãos do Amorim, eu gostava de ver. Eu gostava de o ver na Premier League a provar o seu valor Um dentro. burnout, por exemplo. Pá, uma equipa E qualquer. a golear o United. Não, eu neste momento eu quero é que saia aí um jogo do United que é para a gente ver. Percebes? Porque o United estava a jogar fixe. Pode não ser a melhor equipa na Premier League, nem ter uma estabilidade exibicional, mas sem as baixas, Sim. que são fulcrais num plantel curto, Um plantel já limitado por si epá, só. eles tinham jogos bem mais competentes do que incompetentes. Pá, não me venham com tangas. Era muito diferente do que se viu ano passado. Sim, mas sem dúvida. Para saltarmos para o futebol português, eu tinha antes um desafio Ok. com Ruben Amorim à mistura. Olha agora. Será Ruben Amorim contra os treinadores da Premier League? Ui. Será um este ou aquele? Está bem. Isto pegando nas palavras do Jamie Carragher para perceber se efetivamente Ruben Amorim pode ou não ser um treinador de Premier Mas League. nós somos biased, mesmo. Somos Pois somos, portugueses pois somos. e Eu, ainda se para tiver mais do Sport. 50-50, vou para Amorim. Os ingleses também são bias quando falam de Ruben Amorim. Portanto, nós temos o direito de ser, Então vá, de ser força. bias. Achas que eles são biased? Claro Eu acho que eles só querem levantar ruído. Eu acho que aquilo não é bias, é só levantar Eu achava que ele ruído. estava a ser irónico. Hã? Não estou. Não, eu acho que é só Não estava, levantar não ruído, estava, não é não por estava. ser português. Achas que eles ou gostam inglês, muito do ou não Ruben sei o quê. Amorim? Não. O jogador inglês é que é visto em Inglaterra de uma Bias maneira pelos diferente. ingleses? Achas? Sim. Acho que sim. Ah pá, está bem. Mas eu acho que é mais, mais Porque ruído. o discurso foi muito do... Por exemplo, eu vi notícias em Inglaterra que era do exemplo... Eu vou dar-vos um exemplo. Eu vi uma notícia no The Telegraph que a meio do texto diria... Acho que foi no The Telegraph. A meio do texto dizia qualquer coisa do género como... Ainda por cima, Ruben Amorim perdeu uma final europeia contra um Tottenham. O pior Tottenham dos últimos não sei quantos anos. Assim no meio do texto. Ou seja, efetivamente eles já estão a dar provas ou estão a tentar tornar, Denegrir a imagem dele. denegrir um pouco mais o desempenho que ele teve no Manchester United e a dar um pouco mais de força à decisão do clube. Pá, Ou eu seja, respeito a decisão do clube. O clube é deles, eles é que sabem Yeah. o que é que estão a fazer. Pá, mas eu, para mim, pá, nem quer saber. O que eu queria era agora que o Daló e o Bruno Fernandes saíssem e fossem para o outro lado qualquer. o Bruno Fernandes principalmente. É pá, e o Daló também. Eu estou por tudo. Eu já estou por tudo. Eu fiquei mesmo hater daquilo. Pá, caiu-me mesmo mal, acho injusto. Pá, eu sei que é biased, pronto. Sim, Mas é, sim. Mas é o que eu sinto. Então vamos a um este ou aquele. Tá, pá, eu nem sei. Não vou mencionar todos os treinadores Certo. da Premier League, como é óbvio, vou mencionar apenas alguns. Uhum. Portanto, Ruben Amorim ou Nuno Espírito Santo. Amorim, Também, igual. por favor. Ruben Amorim ou Sean Dyche, o do Nottingham. Assim, não vamos só avaliar o que o Amorim fez no United, certo? Ele mudou um bocado o Nottingham. Mas epá, o problema é esse, não é? Por exemplo, É que, por exemplo, eu não conheço assim tão bem a carreira dele e conheço bem a carreira do Amorim. Tipo, eu tenho o exemplo do que é que o Amorim fez no Sporting. Yeah, true. Ok. Por isso, Não, mas, eu por pego exemplo, isto eu para mim, o que o eu Amorim diria fez no Amorim, Sporting é estás a ver? Mas espetacular. pode ser uma beca Mas, justa. exato, yeah. Então vamos a outro nome. O Nottingham melhorou, Sim. não há Sim. dúvida. Ruben Amorim ou Thomas Frank, do Tottenham.
que antes esteve no Epá, Brentford. o Tottenham não está bem. Apesar do Brentford, epá, não está bem. Temos O que ir a trabalho no Mourinho. Eu Brentford mantenho-me em foi- Amorim também. Tens que ir. Porque eu gosto muito do Amorim. Porque eu percebo que a época passada também é culpa do Amorim, mas a discrepância da época passada para esta época não há uma equipa como o United. Mas o ano passado o Amorim teve a trabalhar com uma equipa que nem sequer era Tá bem, dele, não foi mas montada se por calhar ele. Isso é o muito Ten Hag- injusto para um Se treinador. calhar o Ten Hag tinha acabado um bocadinho melhor, porque o projeto já lá estava, a estrutura já lá Já estava. era dele, certo. Pronto, se calhar não tinha sido tão mau se não se tivesse provocado a alteração. Portanto, Sim. mas por outro lado, a discrepância também é muito grande. Mas já Portanto, dizia vês Jorge que- Jesus, é preciso perder para depois ganhar. Exatamente, grande Jorge Jesus. Epá, não sei, mano. Eu sinceramente Isto não sei. é difícil. Eu estou a tentar yeah. passar. Tens que meter o quê? O Maresca, que também foi despedido à frente dele? Que fez um Não, trabalho- não vou. Não metes à frente dele? Não metes o Maresca à frente dele? Ok. Não metes o Maresca- hierarquia. Não metes o Maresca à frente do coloco, Amorim? claro. Eu também acho Sim, que coloco. pá. Ganhou Sim, um sim, ano. sim. Mas E relançou o Chelsea, o projeto do Chelsea, aquilo estava uma casa a arder. Estava sim, houve E uma acabou por ser reconstrução. despedido também. Houve uma reconstrução enorme no Pronto, Chelsea. o Arne Slot também tem que lá estar, é campeão. E herda um... Apesar desta época não. Pronto, não mas estar a correr herda bem. um clube que era do Klopp, era o Klopp, mano. E tipo, herdar isso é muito difícil. Temos que dar, o Arteta também temos que dar acima do Amorim, como é óbvio, Guardiola, como é óbvio. que é o projeto. O Guardiola é o rei, pronto. Para muita gente o melhor treinador do mundo. E colocas mais alguém? O Unai Emery? Também coloco. Sim, muito mais provas dadas do que o Amorim. Sabem ainda, quem é quer o dizer. adjunto do Unai Emery? Só assim Quem é para que cá. é? Paco Yesteran. Lembram-se desse senhor? Eu lembro-me do nome. Preparador Isso diz-me qualquer físico coisa. do Benfica e treinador do Tondela, que deixou o Tondela em 2021. Eu lembro-me do 22. nome. Eu lembro-me do nome. Eu nem Lembras-te? sequer, nem sequer sei se não era o primeiro treinador do Tondela, quando o Tondela, já não estando na primeira divisão há 37 mil anos, quando subiu. Sim, e depois desceu. Pronto. Mas eu lembro-me porquê? Porque eu tenho familiares em Tondela. Então quando o Tondela subiu, aquilo foi uma grande festa. Quem é que é o Claro. treinador? É daí que eu me lembro. Não é por ser preparador físico, mas é por ser treinador do Tondela. Mas pronto, ainda assim, dificilmente se colocam outros nomes em cima, pelo menos no meu conhecimento Marco de Silva, causa. colocariam? Não coloco Marco Silva. David Moyes, Nem pensar, mano. também não? Mas olha que o Marco Silva é Mas não- discutível. não. Está há Percebo- mais percebo tempo as na duas Premier League. E percebo as duas Fez opiniões. um excelente trabalho no Fulham já desde baixo. Portanto, já subiu com o Fulham, desde o Championship. Estou aí Ruben Amorim ou Farioli? Ruben Amorim ou Rui Borges? Ruben Amorim ou Mourinho? Ruben Amorim para mim está acima dos três. Epá, não tenho hipótese, é bias. Está acima do Mourinho? Tendo em conta o que fez no Do Sporting. atual Mourinho. Está acima Tendo em- do atual Mourinho, claro. Tendo em conta o que fez no Sporting, Ruben Amorim está à frente dos três. Na minha Epá, opinião. não sei, olha, eu continuo na minha. Até ver, É tão estranho até ver. isto, Mas Rui Borges está lá percebes? perto. É biased. Mas Rui Borges está lá Eu acho que perto. isto é um desafio muito injusto, porque é altamente biased, entendes? Eu Sim, percebo sim, que esteja a sim. dizer porcaria, mas é falar com o coração. Estou perfeitamente aberto a críticas às minhas respostas Yeah. porque Portanto, o malta que diga, não um one-on-one, mas que treinadores sem ser Arteta, Guardiola, o Slot e o Naemri. o Unai Emery e falta o outro. Efetivamente. Maresca. O Maresca já saiu. Pronto, está bem, Não mas sei. mesmo assim, Só se sem ser quiser- estes cinco, qual é que é o treinador que se deve colocar acima de Ruben Amorim? Certo. Como qualidade. É uma boa questão lá para casa. E a como malta, homem de e a malta projeto. vai dizer Régis Lebris. Treinador Olha, do Sunderland. Mas Subiu com o Sunderland, está mas no oitavo muito- lugar. mas é Projeto incrível Opa, no mas, Sunderland. mas parecia muito interessante e é muito defensivo. Para aquilo que é uma equipa de Premier League, é uma equipa demasiado montada de trás para a frente. É provavelmente das equipas Mas é menos preciso- apelativas de ver. Mas efetivamente é Não preciso. estou a dizer que não seja uma excelente equipa, atenção. Certo. Mas Sim. não é Nem se apelativa. pode dizer isso. Quando vais ver um jogo de Premier League, tu notas que é o Sunderland. Não tem aquela identidade de Premier League que as equipas normalmente têm. É uma equipa muito montada de trás para a frente. Não estou a Mas dizer que não gosto seja muito. boa equipa, atenção. Gosto muito, muito Tá bem, mas interessante. eu curto ver um Brentford a correr para a frente ou um Bournemouth. E o Sim. Bournemouth, esta época, também, Uhum. também, lá para baixo. também não está a mesma coisa. Vamos. Não é não estar lá antevisão. para baixo, é o estilo. Sim, Quando sim, vês sim, o sim, jogo, sim, estás a sim, ver? sim. Porque eu gosto de ver o jogo. Por exemplo, eu gosto de ver a Real Sociedade também está lá para baixo. Sim. Percebes? E mesmo no campeonato inglês, o West Ham está este ano, pronto, está irreconhecível. Sim. Mas eu não acho que com Aston Villa, que ganhou tipo 11 jogos seguidos, Sim. entre Taça, Liga Sim, Europa sim, e sim, Premier League, eu não acho o jogo mais espetacular. O estilo de jogo. Não é. Sim. Não é. Então, desculpem. Mas o pessoal que senhor, vê- a Liga Europa tem o seu mérito. Tem dúvida, sem dúvida, é uma equipa super bem E o montada. senhor Paco Yesteran. Eu estou a deixou falar estar. é do ponto de vista de curtir ver o jogo. Sim, Mas sim, pronto, sim, ainda claro. nem sequer fomos ao Futebol Tuga, pá.
Vamos... Mas digam lá nos comentários então qual é que é o para você e expliquem porquê. Digam Sim. só o nome dos que a gente deste top 5 que a gente falou. Digam este por causa disto. De onde é que ele vem? Porque há muita gente que gosta destes clubes. Sim, sim. Que gosta muito do Bournemouth. Que acompanha Sim. muito Que já. acompanha muito o Everton. Sim, por exemplo, normalmente a malta é benfiquista, mas tem um clube em Inglaterra, é portista e tem um clube em Inglaterra, é sportingista tem um clube em Inglaterra, portanto estão livres para comentar. E vai haver gente e também a para comentar. Marcelo, E também, tenho a certeza. sim, Porque esse é discutível. e também para comentar a saída do Ruben Amorim, deem-nos a vossa opinião. Vamos à divisão da Taça da Liga? Ou querem ir ao campeonato? Para mim, misturamos vamos clube a clube. Eu acho que era mais clube fácil a ir clube a clube. Quer dizer, Então o vamos Benfica clube a primeiro. Podemos começar com o Benfica, uma análise muito rápida. Exatamente, ao aquilo passado. que aconteceu nestes últimos tempos. Bem, ganhámos todos os jogos. Foi excelente, foi uma excelente fase do Benfica. Como é que Tá com o começa Basófio Mourinho 2026? Não, é que a brincar, Está com o Basófio Mourinho. a brincar. Não gostei nada. Não gostei nada. Não gostaste do ganhamos 3-2? Não gostei nada de ver o Mourinho chegar mas também percebo, foi aquele humor, ele próprio apelidou de humor negro. Mas não gostei muito dessa Não, situação. ele disse, eu se não for irónico, eu sou castigado, portanto. Não gostei muito dessa situação. Depois o Benfica colocar no Instagram ou no Twitter o gol da vitória, não gostei muito. Ao contrário do que achei quando foi aquele lance do Otamendi contra o Famalicão, que esse vídeo tirou as dúvidas a muita gente. Mas pronto, eu enquanto adepto não adorei aquela situação do ganhámos 3-2, o gol da vitória. Claro que o empate em Braga manchou aqui esta fase do Benfica. Olhando um bocadinho mais por ser mais recente para o jogo do Benfica-Estoril, não foi uma exibição espetacular do Benfica, mas foi uma exibição bem conseguida. A vitória nunca na vida poderia fugir ali ao Benfica pela exibição, se bem que nós já vimos o Benfica perder pontos em casa em jogos destes. Com as lesões do Enzo e do António, foram chamados o Manu e o Tomás Araújo. Acho que tanto um como o outro cumpriram. Aliás, não vejo grande diferença na qualidade do titular para o suplente. Aliás, mesmo entre o Tomás e o António, tenho dificuldade em perceber quem é o titular, quem é que é o suplente. O Mourinho tem rodado várias vezes os dois, sempre a jogar ao lado do Otamendi. É assim, o Benfica também não jogou contra uma equipa fácil. Aliás, nós já falámos várias vezes aqui do Estoril. O Estoril, para mim, foi das equipas que mais dificuldades criou ao Porto no Dragão. Foi um dos jogos mais difíceis do Porto nesta primeira volta. E o Benfica acabou por fazer um bom jogo, uma boa exibição, principalmente na pressão, e pressionava muito o portador da bola. Acho que um jogador que para mim nesta fase teve muito bem foi o Rios, principalmente nessa fase de pressão a recuperar a bola. O Prestiani também teve bem nessa categoria. E depois há Pavlidis, que eu tenho muita pena em não estar a ver o Pavlidis naquela fase de Benfica tetracampeão, por exemplo. Acho que no nosso último programa de 2025 tinhas dito que Mas Pavlidis efetivamente é um dos melhores avançados que passou pelo futebol português nos últimos anos. Para mim, sem dúvida. E nós estamos a olhar para o Pavlidis num Benfica um pouco fragilizado. Não é um Benfica dominador como já o vimos ser na década passada, apesar de também não ser um Benfica destruído como ali se calhar estava em 2020, 2021, que aquilo de facto não correu nada bem mesmo com as contratações. As fases de Pedrinho, de Waldschmidt, de Everton de Cebolinha, mesmo de Vertonghen, não foi uma boa fase do Benfica. Não é assim tão má, mas o Pavlidis está a jogar com uma equipa que ainda não está a carburar. Não é um Benfica avassalador de todo. E o Pavlidis tem, para além de ter safado o Benfica já em vários jogos, consegue sacar hat-tricks da cartola e fazer grandes exibições. E tenho pena de ainda não ter visto um Pavlidis num Benfica avassalador. Tenho esperança que possa acontecer, porque acho que é um avançado espetacular. Por exemplo, nós temos olhado muito e acho que é uma comparação razoável comparar Suárez a Pavlidis. Só que o Suárez está ali numa equipa que, agora não tanto por causa das lesões, mas o Suárez com um Pote atrás, com um Trincão atrás, com um Kenda atrás, até com um Jenny Katama atrás, é de facto ali uma zona ofensiva do Sporting muito forte a carburar. O Benfica ainda não encontrou isso. Uma certa dificuldade em encontrar o extremo esquerdo, o médio ofensivo, uma vez é o Ars, outra vez é o Barreiro, outra vez é o Sudakov. O próprio extremo direito. O extremo direito era o Luquebach. Ou seja, o Benfica ainda não encontrou essa frente de ataque e ainda assim o Pavlidis está a ser destruidor e a marcar muitos golos. Só duas notas aqui rápidas ainda sobre outros temas do Benfica. Não querendo de todo falar demasiado cedo, até porque eu acho que isso, e já aqui o meu amigo da frente, um parceirão,
critica várias vezes isso, porque os benfiquistas fazem, não são os únicos, mas fazem, não querendo falar demasiado cedo deste jogador. Gostei da estreia do Sidney Lopes Cabral, já tínhamos falado daquilo dele, eu fiquei com orgulho do nosso podcast E precisava nos de um jogos do defesa Estrela, esquerdo. mas ele não é defesa esquerda, para o Mourinho. O Mourinho referiu isso na conferência de imprensa. Mas Disse, pode fazer de... pode fazer de, mas o próprio Mourinho disse, mas para mim, Para ser para o que eu lateral, quero ainda de um precisa lateral, de não são para já estas características. Eu olho para ele como um extremo e de facto o Benfica precisa mais neste momento de um extremo esquerdo do que de um defesa esquerdo. O Dal não é um Carreras, não enche o olho como um Grimaldo, Sim. mas tem cumprido e tem melhorado. Tem cumprido, tem melhorado, tem crescido. Isso aí não, acho que não há quem possa apontar isso. Tem crescido. E ali o lado esquerdo da frente de ataque do Benfica é que tem estado muito mais... Ora, uns dias é o Sheldrup, outros dias é o Prestiani, outros dias é o Sudakov, que eu não Sim. tenho gostado de nada de ver à esquerda. O Sudakov? Não tenho nada gostado de ver. Eu já vi o Sudakov jogar um bocadinho no meio e gostei sempre bastante. À esquerda não gosto tanto, ainda não me convenceu. E o Sidney de facto entrou e fez logo uma assistência, entrou bem. Só que também, lá está, temos que terem atenção que o Benfica tem comprado muitos jogadores que não conhecem o campeonato português, muitos jogadores, alguns nem conhecem a Europa, Jovens. esse também é um excelente ponto, jovens, e que chegam e têm uma dificuldade muito grande de adaptação. Estava a elogiar muito bem o Pavlidis há bocadinho. O Pavlidis, eu não me esqueço que nos primeiros meses, benfiquistas e não só, muita gente já queria a cabeça dele porque não marcava golos. E ele depois numa pré-época muito boa. Ele faz uma Sim. grande pré-época e Faz depois uma aparece. pré-época espetacular. Depois aparece durante 4 meses. Yeah. Sim. Depois quando aparece outra vez... Reencontra-se ali um bocadinho na Champions Sim. e depois aquilo de facto começa a carburar. demora a adaptação, é O normal. Sidney não precisa bem dessa adaptação. Ok, não tinha jogado na Luz porque o Benfica jogou com o Estrela Amadora. Eu penso que ele tenha jogado contra o Benfica. Não tenho certeza, mas ele deve era ter jogado. titularíssimo. Ele era titularíssimo. Mas como foi logo num dos primeiros jogos, pronto, daí só a minha dúvida, mas pronto, há de ter jogado. Mas pronto, mas já teve aqui alguns meses de campeonato português, já jogou em grandes estádios, já jogou várias vezes na Amadora e não teve essa dificuldade de adaptação. Entrou, mostrou logo serviço e eu creio que possa ser uma opção para esta Final Four. Porque se calhar é a altura ideal Achas e o que teste ideal para ele. Que o Mourinho pode avançar com Eu acho que pode. Sidney e Sudakov Ausnes, por exemplo? Eu não Atrás estou do a ver, Pavlidis? visto que vai ser Braga e caso o Benfica passe ou Vitória ou Sporting, eu não vejo o Mourinho a tirar o Leandro Barreiro. Pois. De todo. Pelo que já vimos. Jogo grande É isso Barreiros. mesmo, é isso mesmo. Agora, o Mourinho também já referiu que o Ausnes, aliás, o Ausnes não foi titular por estar, não por si, lesionado, tocado, excesso de esforço. Sim, Ele não carga foi. física, sim. Exatamente. condicionado. O Ausnes pode ser a opção que sai por causa desse Do 11, problema. Exatamente. Vamos ver. Agora que o Sidney fez Prestiani uma também é boa opção. estreia. Sim, Sim, mas contra o Braga vai ser difícil para o Prestiani entrar a titular. eu também acho. Acho que o Barreiro. Acho eu. Eu acho que o meio campo vai ser vai ter ali o Enzo, vai ter o Rios e vai ter o Barreiro. Eu acho que nos jogos E grandes assentou o é a Manu? Fórmula Champions. Senta o Manu? Quem? Não sei se Mourinho? o Enzo volta a tempo, não é? O Enzo não sei se volta a tempo. O Enzo, não sei se vocês viram isso. O Enzo pôs Estava- uma história de Exatamente. braço ao peito, Com o braço ao depois foi peito, é. apagado passado uns minutos. Não sabemos bem o quão Sim, grave é. provavelmente vai jogar Manu. Vai jogar Manu. Olha, é assim, eu olhando para o dá-nos os teus Benfica, 500 sobre o há Benfica. uns tempos atrás, que não é há muito tempo atrás, eu disse era sinal de mudança. Uhum. Eu via sinais de mudança porque via. Não são sempre boas exibições. Acho que a primeira parte em Braga não é uma boa exibição. Acho que o Braga chega ao intervalo a ganhar e bem, na minha opinião. Mas o sinal de mudança acho que está lá. Os momentos são aproveitados de outra maneira. A convicção quando chegam ao último terço está lá. A entreajuda e a capacidade de sofrimento defensivo também está lá. É uma equipa com outro pulmão do ponto de vista anímico e com outra confiança. Isso nota-se em duelos, nota-se nas abordagens aos lances, nota-se no meter o pé. Portanto, é uma equipa que parece que está a dar a volta. Eu disse que eu vi esses sinais e a verdade é que nós olhamos para os jogos e há coisas que se notam. Os resultados também se notam, quer se queira, quer não. Podemos olhar para essa nódoa dessa derrota em Braga, não fosse o árbitro, porque teria sido uma derrota. O lance de 100-0 é um penalti por marcar claríssimo contra o Braga e é um lance de 6-0, portanto é um roubo de igreja, que não tem outro nome. Mais uma vez é transformado numa compilação de Calimeres no outro roubo de igreja que tinha havido no Dragão, no potencial penalti sobre o Denis Gul. Portanto, isto é literalmente, eu acho imensa graça como é que isto se pega de uma maneira em que
o próprio presidente do Benfica, que transforma jogos em que é beneficiado nos lances de 100-0 em jogos que é prejudicado. Portanto, isto é chamar estúpidas às pessoas que viram os jogos. Quer dizer, isto é ludibriar, é literalmente transformar aquilo que é a realidade que está à frente da cara de todas as pessoas. O lance de 100-0, eu percebo que o lance do Rios seja questionável. Eu percebo que o lance do Inácio seja questionável. Eu percebo que o lance do golo do Gil Vicente seja questionável. Eu percebo que o lance do Bednarek seja questionável. Mas não são lances de 100-0. E uma pessoa tem que aceitar esses lances. O Bednarek ser expulso ou não ser expulso, vai haver gente que, por analisar o lance mais assim ou assado, ou o lance do Inácio mais assim ou assado, ou o lance do golo do Gil Vicente mais assim ou assado. Para mim o golo do Gil Vicente também é 100-0, desculpa lá. Achas que devia ter sido anulado? Para mim é a falta clara do jogador do Gil Vicente. Epá, eu também percebo a tua ponto. Para mim, há uma cotovelada. Epá, mas ele tem o lance completamente ganho no ar. Ele tem o lance todo. O Alisson está no outro campeonato. Ele bate-lhe com o braço, mas a verdade é que o Alisson nunca na vida está no espaço de ataque à bola. Mas nós já falamos muito no Percebes o que eu critério. estou a dizer? Pronto, Um adepto do tá Santa bem. Clara, os jogadores de Santa Clara, Tá bem. viram aquele penalti nos Açores ser Tá bem, assinalado mas para o mas Sporting. repara E nisso. isto não ser falta. Calma, mas repara nisso. Sabes Eu quem é acho que viu o escroto. penalti nos Açores? O teu presidente. O presidente do Chapitão. Foi o primeiro a vir dizer que estava a haver um roubo de igreja. O próprio treinador do Santa Clara chamou-lhe um dia negro para o futebol português, quando o ano passado ganhou 1-0 em Alvalade com 2 penaltis gamados ao Sporting, um no remate do Yulman e outro falta claríssima em cima do Geni. Certo. Ele aí não disse que tinha sido um dia negro. Tanto que eu festejei a vitória do Porto nos Açores. A vitória do Porto nos Açores, em que está toda a gente aziada por causa do reforço de inverno, o grande guarda-redes do Santa Clara, eu festejei a vitória do Porto nos Açores. Para tu veres o nojo que me meteu ouvir aquele treinador a dizer aquilo. Estás contra o Santa Clara. Mano, isso não se faz, pá. Porque sabes quando ele foi beneficiado de forma claríssima em Alvalade, ele calou a boca. E o que nós vemos é que o presidente do outro lado, quando tem um penalti que acha que não é penalti, e atenção, porque houve gente especialista em arbitragem a dizer que o penalti sobre o Yulman é penalti, houve gente a dizer que era penalti, e a explicar o porquê por causa do regulamento, porque um toque na cara, a intensidade do toque na cara só tem apenas impacto na componente de demonstração de amarelo ou de vermelho. Mas tu É sempre achaste falta. penalti? Não, eu não achei. Eu achei que foi completamente Pá, o Yulman a fazer só lance, acho que aquilo não é penalti nenhum. Acho que o VAR se equivocou completamente. Vi gente a puxar do relatório e a justificar o porquê daquilo, segundo o relatório, e li, porque eu não conheço o relatório, não sou árbitro, e li que os toques de cotoveladas ou mãos na cara são sempre falta, independentemente da intensidade. A intensidade serve apenas para se ver se não leva, ou se leva, amarelo, ou se pode até ser vermelho. Entendes? Pronto. Então, mas houve um toque na cara agora no gol do Gil Vicente. Daí o meu 100-0. Eu continuo na minha, o espaço estava completamente ganho pelo jogador do Gil Vicente. O Alisson já nem estava a discutir nada naquele lance. Portanto, eu também entendo que pudesse ser falta. Mas é o que eu digo. Para mim tem que ser um lance 100-0. Eu percebo que para ti possa ser, mas para mim eu vou dar o benefício da dúvida. Mas quem não deu benefício da dúvida nenhuma foi o Rui Costa. Como não falou do penalti claríssimo por marcar, por um pisão dentro da área, como no jogo contra o... Mas claríssimo. Uma vergonha o VAR não chamar o ar. Mas uma vergonha. É que é na discussão do lance, é ir para a bola. Portanto, nem sequer é naqueles que acontecem a uns metros e não sei o quê e ninguém viu. Mano, quem é que não vê aquilo? É demais. Ora, é este futebol que temos. Portanto, já chegamos ao ponto, não é só de nos queixarmos, porque o nosso futebol português é isto, né? É a gente fala daquilo que nos convém. Quando se é prejudicado. Exatamente. Aquilo que nos convém. O meu adversário foi beneficiado, eu falo. Eu fui prejudicado, eu falo. Mas se eu for beneficiado, fico calado. Se o meu adversário for prejudicado, fico calado. Isto é a verdade esportiva do que convém, que é anti-verdade esportiva, e já discutimos. Não é isso que está a acontecer no futebol português, no Benfica. O que está a acontecer neste momento no Benfica é deturpar a realidade para transformar momentos de benefício em roubo. Portanto, isto nunca, não me lembro de acontecer. Portanto, estar a transformar jogos em que uma equipa é beneficiada nos lances de 100-0 e transformá-los em algo prejudicial. Mas na vossa não opinião, consigo. há alguma equipa que esteja a ser amplamente ou fortemente beneficiada pela arbitragem esta época? É assim, Só beneficiado. Sim. Eu não vejo nenhuma. Só beneficiada. É assim, o Sporting tens o canto do Kenda. Tem impacto. Mas pronto, por exemplo, para mim o Sporting foi prejudicado neste jogo.
tanto na expulsão do Inácio, para Achas mim que não é expulsão? para mim não é expulsão. É pá, eu aceito Tal como, perfeitamente. tal como a do Eu Bednarek. aceito, eu não desconto isso. Eu nem Tal como a discuto do isso. Bednarek. E Mas o é que eu gol nem do Gil discuto. Vicente. Mas é aí que está. Um 50-50 eu tenho que aceitar que o homem bem para um lado ou para o outro. E para mim o do Inácio não é 50-50. Para mim é para aí um 70-30 expulso ou 80-20. Acredito e quem veja, porque a bola vai para ali e o jogador... É que a bola não ia para a baliza, Epá, o jogador bem. não tinha a bola controlada. Mas temos que entender que possa ser Isso expulsado. Não vale a pena discutir um lance que é dúbio. Então É esse isso, lance é cada um tem diferente a do sua Bednarek, opinião. não? Certo. Desculpa lá, Então não é? esse A lance é gente aí, diferente o do árbitro temos que o Bednarek. deixar arbitrar. Para mim, nenhum dos dois é expulsão. Mas o lance é diferente, completamente diferente do Bednarek, por exemplo. Epá, não é Não assim é tão diferente completamente quanto diferente. isso. Não é completamente diferente. É uma bola nas costas em que o defesa. É o Está último para defesa. é o último defesa, ou seja, está em posição de ir na direção da baliza. Acho que há uma grande essa diferença no lance, é que o Bednarek faz a falta antes do jogador passar por ele e o Inácio faz a falta final, que é aquele mãozinho no Sim, ombro, sim, Depois. já o jogador passar por ele. Sim. E acho que isso também tem impacto na análise do árbitro. Sim, sim. Mas é o que eu te digo, eu não vou criticar o árbitro. Eu não vou Mas na vossa criticar o árbitro opinião, há pela ou não 50-50. alguma equipa a ser beneficiada esta temporada? Acho que as Dos equipas já três foram grandes. beneficiadas. Dos três grandes. Eu- Há alguma que esteja Porto efetivamente a foi ser Olha, beneficiada? eu acho que o Porto é a equipa que menos foi beneficiada. Pois é, quando é que o Porto foi E beneficiado? é aquela que está a bater recordes e com mais 7 pontos Porque do tem que o qualidade. segundo Porque e tem mais qualidade. 10 que o terceiro. Epá, mas também com reforços de inverno daqueles, pá. Não é? Se agora aí sempre que for jogo complicado, o guarda-redes do adversário mete bolas daquelas para o Soares, pá. Não é? Mas o Farioli recusa-se a falar em estrelinha de campeão, até porque não conhece a expressão. Segundo ele, não É uma conhece expressão isso. Eu também portuguesa, vi a se entrevista. Diz pronto, ele, eu não tudo bem. conheço isso. Isto é uma equipa de trabalho. Exatamente. Isto, o E Porto é uma equipa Não, de o trabalho. Porto, E o Porto provavelmente e já foi beneficiado. Honestamente, não me lembro de nenhum caso escandaloso. Aliás, nós até falámos aqui com o penalti do António Silva sobre o Denis Goul. Aí até diria Pá, mais não diria prejudicado que do se fosse um beneficiado. 6-0 esse Lembro-me lance. bem daquele penalti, mas houve um penalti nacional. Já foi no início da época. Um penalti que contra o depois Samu, que Ao foi lance que- do Samu, um pisão. foi contra o Nacional no Foi o duelo. Nacional. Foi. Esse aí Geni- o Porto foi ao do Geni claramente Katam, prejudicado. acho eu, do clássico, ao do Geni Katam. Aí ele teve sorte. Não digo que tenha sido beneficiado, mas teve sorte, porque Ou é seja, um lance que estou podia a falar dar de penalti. lances, estamos a falar de lances que, pronto, que Sim. aconteceram Eu acho, durante esta época. eu acho que aqui o meu problema não é tanto os lances em si, o meu problema é a comunicação. Porque uma coisa é o lance sem zero, como nós já vimos, e esse deve ser adressado por toda a gente, beneficiados e prejudicados. A outra coisa é este tipo de comunicação. Certo? O que fez o Santa Clara, eu já estou à espera, que é ficar calado quando é altamente beneficiado em Alvalade e depois chorar e é mais um dia negro do futebol quando foi prejudicado num jogo da taça nos Açores. Eu disse já estou à espera. Isso é típica cultura desportiva portuguesa e é a comunicação que tem os grandes e depois vem os mais pequenos ter igual. Já estou à espera. Agora, esta coisa do entrarmos no surrealismo daquilo que aconteceu nos jogos, que é num jogo em que falamos do Denis Goul fazer uma compilação no Twitter de lance em que o Porto foi admoestado com amarelos e foi faltas contra o Porto, e metes isso no Twitter, num jogo contra o Braga, em que o Braga é claramente prejudicado num lance de 100-0. O do Rios, eu acho discutível. Eu percebo quem acha que aquilo não é falta, mas eu também percebo quem acha que aquilo é falta. E uma coisa é certa, não é ombro a ombro, porque aquilo não há ombro nenhum com ombro. É um ombro, numas costelas e meio de trás. Ombro a ombro não é. Mas eu entendo quem acha que aquilo não é suficiente para ser falta, e depois vem aquele argumento que na Premier League não marcariam, e que só em Portugal é que é falta. Então, pá, por amor de Deus, é falta ou não é falta? É discutível. Marcou, está marcado, tem que decidir para algum lado. Como o Inácio foi expulso, podia não ter sido. Como o golo, a falta do Alisson, na minha opinião, podia ter sido marcada, não foi. Como o penalti do Geni em Alvalade com o resultado ainda em 0-0, não foi marcado. E eu achei que o início seria claramente faltoso. No início da jogada, o primeiro contacto do Moura é claramente faltoso, o primeiro e segundo contacto é claramente faltoso dentro da área, mas depois os jogadores embrulham-se e o lance continua e depois daí o embrulhão já não há nada, portanto está tudo bem, uma pessoa tem que deixar passar. A comunicação é o mais grave e estamos a entrar no surrealismo, portanto isto é mesmo para uma cena para já do circo Cardinali. Se fosse na comunicação, o Benfica estaria virtualmente a um ponto do Não, Sporting. olha uma coisa, ó Sérgio, isto é de uma gravidade tal, que até o Mourinho, que é conhecido pela sua personalidade, não é? E por ter ideias próprias, por pensar pela sua própria cabeça, porque gostes ou não do Mourinho, há que se reconhecer alguns traços na sua carreira. Até o Mourinho É o entra na manager. bandwagon. Até o Mourinho já anda dentro do autocarro.
em que chega lá e tem que ser irónico porque senão leva com... Mano, o Mourinho não viu o lance do Barreiro? O Mourinho está a fingir que esse lance não aconteceu. É isso, como o Rui Costa. É isso? É isso que agora se vai fazer? É isso que a gente vai fazer? É fingir que não aconteceu o que toda a gente viu. Deus. O que toda a gente viu, vamos fingir que não aconteceu, mas isso é chamar estúpidas às pessoas, certo? Isso não é chamar estúpidas às pessoas. Não é tentar... ainda para mais, como eles são os responsáveis pelos sucessos e insucessos dos respectivos clubes e das respectivas equipas, isso não é tapar a sua incompetência com razões extra que nem sequer aconteceram. Portanto, inventar coisas para tapar a sua incompetência. Pá, a mim parece-me desta maneira. Eu só acho isto ainda mais grave, porque depois eu lembro-me de ouvir o Mourinho a dizer que tinha-se sentido indignado por as pessoas acharem estúpidas a quem vota no Rui Costa. Meu caro Mourinho, quem está a chamar estúpidos aos benfiquistas... Fala para ele. Olha para a câmara. Quem está Meu a caro chamar Mourinho. estúpidos aos benfiquistas é o Rui Costa. Porque isto é chamar estúpidas às pessoas. E se batem recordes do mundo para meter a presidente do Benfica, o presidente que está a chamar estúpidos aos benfiquistas, o que é que a gente tem que chamar à maioria dos benfiquistas? Pá, desculpem lá, mas isto é mesmo estúpido. É mesmo estúpido, é inaceitável, ok? É inaceitável, ok? Toda a gente viu a comunicação do Rui Costa no lance do Yulman. Toda a gente viu a comunicação do Benfica, tanto depois do jogo do Porto, como no jogo em Alverca, como no jogo agora contra o Braga. Isto é uma coisa inadmissível. Isto é inaceitável. Desculpem, mas isto é inaceitável. É pior do que aquilo que eu estou habituado, que já é péssimo. É pior do que as câmaras no Dragão? É diferente. Mas isto é sistémico. As câmaras no Dragão aconteceu uma vez. Isto é sistémico. É uma coisa que é um comportamento sistémico. É fazer uma vez, fazer duas, fazer três e não acontece nada. Toda a gente aceita, toda a gente a subir para o ar. É completamente ridículo. Isto se acontece no meu clube, eu agradeço que a pessoa apresente admissão e que nem sequer se recandidata à presidência. Porque eu acho um insulto os sportinguistas irem votar em quem tem um comportamento destes. Ao menos o meu presidente chegou lá e disse que aquilo não era penalti. Percebes o que eu quero dizer? Ao menos disso não era penalti. E eu até entendo que possa ser. Porque há gente que diz que não é assim um 100-0 e tal, mas eu também acho que aquilo não é penalti nenhum, que ele se faz à falta. Mas quando tu criticas isso e quando dizes que esperas que ninguém se candidate à presidência se fizer uma coisa parecida ou do género, não metes a entrevista do Varandas do ano passado aí sistémica. Não, desculpa, isso é sistémico. Isto é sistémico. Isto certo, é um eu estou a verdade se não metes isto essa não é um entrevista. momento. Mas percebes, isto não é um momento em que um presidente sinta que está a ser perseguido ou não sei o quê. Não, isto não é um momento. Isto é sistémico. É algo que já vem desde é a Taça toda de a Portugal. hora, exatamente, é toda a hora e a ludibriar o que aconteceu, a inventar factos. Porque dizer que foi o Benfica que foi prejudicado em Braga, Santa Maria. É porque não viste o lance do Barreiro. É que isso não é discutível. Isso não é ombro a ombro. Isso é um penalti claríssimo. Íssimo. Ai, mas o árbitro não viu. Pronto, está bem. Eu não estou a dizer que o árbitro tivesse comprado. Percebes? Eu não estou a dizer isso. O árbitro enganou-se e prejudicou claramente o Braga. Numa primeira parte de sofrimento desportivo para o Benfica. Porque o Benfica não foi melhor que o Braga na primeira parte. Não, na primeira parte de longe não foi melhor que o Braga. Pronto. Não. Na segunda pronto. foi bastante superior. Olha que se o VAR faz o trabalho dele, eu não sei como é. Olha, não sei se na segunda parte havia jogo. Eu não sei se na segunda parte havia jogo, porque o Braga, nos jogos grandes, cuidado com o Braga. E aquela primeira parte foi Braga e Braga e Braga. E atenção, estou a falar de um Benfica, eu estou a dar mérito ao Mourinho no trabalho que está a fazer, estou a dizer que está a virar a página, estou a reconhecer competências e soluções e novas dinâmicas e voltamos a ter um corredor direito e temos um Rios completamente reinventado e com mecânica. Já falámos disso tudo. Sim. Já, eu parabenizo isto tudo. Mas parece que estou em Marte. Eu olho para isto que está a acontecer e não consigo reconhecer o mínimo de um comportamento aceitável. E os sócios olharem para isto e acharem que isto é normal, pá, assusta-me, pá, porque o Benfica é demasiado grande para ter isto lá dentro. Isto é uma coisa, pá, isto é uma atrocidade. Olha, pegando no facto de teres dito que o Braga efetivamente joga bem contra os grandes e tem sido um adversário muito difícil de se bater, o Porto que o diga, o Benfica que o diga, o Sporting que o diga, o que é que vocês esperam desta meia-final da Taça da Liga? Não a de hoje, porque hoje é Sporting Vitória, mas a de amanhã, que é Benfica-Braga. Vocês esperam o um jogo... Benfica-Braga, eu espero um Benfica um bocadinho mais bem preparado, principalmente na primeira parte. Sim. O Mourinho corrigiu coisas ao intervalo, o Benfica foi bastante superior na segunda parte. O Mourinho não quis falar muito sobre o jogo jogado depois do jogo em Braga,
porque iria ter novamente um Benfica Braga passado uns dias. Menos de 2 semanas, julgo eu. Espero um Benfica mais bem preparado para o início do jogo. Não esquecer que já o ano passado aconteceu exatamente a mesma coisa. O Benfica jogou com o Braga no final de dezembro, depois encontrou-o nas meias finais da Taça da Liga, perdeu em casa no campeonato nesse ano e depois logo a seguir ganhou 3-0 ao Braga. Que foi o resultado, acho eu, mais desnivelado dos últimos anos. Foi esse 3-0. Porque efetivamente os jogos entre Braga e Benfica são muito taco a Eu taco. recordo-me também de um 3-0 para o Braga muito recente, na época em que fomos campeões, por exemplo. Isso foi para o campeonato. Foi para o campeonato, foi quando rebentou aquela bolha Enzo, foi a primeira derrota do Benfica na época do Schmidt. Do Schmidt. Foi 3-0 para o Braga sim, também. Sim, É fácil de lembrar-nos quando eles foram campeões, não é? Não Exatamente. acontece muitas vezes. Só aconteceram 38 vezes. Por isso. Estou a brincar. Mas sim, acho que espero que o Benfica entre melhor. Acho que o Braga é uma equipa muito forte, tem jogadores fantásticos. Não vale a pena estar aqui a mencioná-los. Estou outra vez, já falámos do Salazar, já falámos do Ricardo Horta. Gorbi e de Lelo. Sim, Paulo Victor. jogadores muito bons. O Victor está a acho, melhorar. pá. acho que tem tudo para ser Está a uma boa meia final. E a outra também, o Sporting Vitória, acho que tem tudo para ser uma boa meia final. O quê? Verdade. Para isto. Olha Pronto. agora. Insulto Pausa. esta hora. Quer dizer, o Pausa Sporting goleou Vitória em Pausa Guimarães de humor. também há 2 semanas, cerca de 2 semanas. E a gente Portanto, discutiu aqui. tu disseste que A gente era discutiu um aqui jogo que vocês. fácil. Não sei o quê. Não é jogo fácil. Eu já te digo. A gente já te disse. Isto para mim. A gente pode perder pontos com a AFS, como pode perder pontos contra o Gil Vicente. Está em quarto, o outro está em penúltimo. Contra a FS Entende? é muito difícil perder os pontos. Contra Mas o Sporting perder pontos contra uma acredita. equipa lá de Olha que baixo isso pode é muito muito difícil. Acredita, mas acredita, eu percebo o que estás a dizer, mas tu já viste a quantidade de lesões agora e jogadores na CAN? Mas a gente até tem saudades do Mangas. O Mangas lesiona esse jeito e agora não temos o Mangas. Estás com o Mateus Reis. Já viste onde é que tu andas? Já viste Jogas onde é que com o tu Mateus andas? Reis. Já viste onde é que tu andas? Para dizer que, epá, temos o Mangas lesionado. Mas tens de ter o plantel todo no estaleiro, pá. O Sporting neste momento não tem Pote, Debaste, Kenda, Blopa, Mangas e Nuno Santos. Esquecendo que Com Geni. Inácio, Epá, o Bragaça Inácio também está não- castigado Bragaça e na está a CAN voltar. está Diomande e Jenny Katam. É demais, pá. É muito difícil. Bragaça está a voltar, vai demorar até chegar É ao muito difícil. ritmo. Mas queres ir ao Sporting Sim, primeiro? também no Benfica também tens muitas ausências. Samuel Soares, António Silva, Bá, Nuno Félix, Bruma, Luquebac, o Winder, Veloso e o Enzo Barrena Cheia. E tens o Ausnes que está sobrecarregado, mas não está lesionado. Certo. Mas é um bocado diferente. Se olhares para a linha titular, é um bocado diferente. Sim. Talvez Sim, o Enzo fosse aquele titular absoluto e mesmo assim O António levanta-se a questão Silva, agora com Bá. este voltar do Manu de lesão. O Bá já não contas com ele há O imenso Luquebac. tempo. Mas o Luquebac é aquele jogador que entrou, prometeu individualmente, mas coletivamente não resultou. Não teve tempo. Falámos do Pavlo Izá porque Está bem, não teve mas tempo. não conseguiu ligar. Não Certo. conseguiu ligar. Aliás, destruiu a ala direita do Benfica. A ala direita, que era a melhor coisa que o Lage tinha, foi destruída. O Benfica nesse período é um Benfica montado para Luquebac. Também. Porque era a única arma que o Mourinho Mas neste efetivamente momento- tinha para mas o neste ataque. momento- e era um bocadinho um extremo à imagem dos extremos que o Mourinho. Mourinho Sim, tinha exatamente. na Turquia. Mas o problema é que... E o André Luiz, que supostamente vem para o Benfica, também tem um pouco esse perfil de ser jogador de explosão, de de um para arrancada. um, Sim. para um, de procurar espaço e tal. Mas eu continuo na minha. Eu acho que o Sporting está a passar por um momento muito difícil em termos de lesões e de jogadores indisponíveis. Até me custa criticar a exibição em Barcelos. Sou sincero. Porque acho que o Borges está ali a tentar mexer no que consegue e no que pode. Acredito que a equipa, se tivesse o Blopa, por exemplo, disponível, tivesse jogado em 3-4-3. E nem o Blopa tinhas. Agora pensa onde é que a gente já Não. anda. Percebes onde é que eu quero dizer? Portanto, eu achei que a gente jogasse em 3-4-3, como jogámos contra o Alverca em casa, com a segunda linha do Sporting B, e que jogaram vários jogadores do Sporting B, vários jogadores do Sporting B se estrearam e tudo. E eu achei que o Blopa seria titular nesse jogo e que iria jogar em 3-4-3 para ter o Blopa, porque para o 3-4-3 o Blopa é perfeito. Epá, e olha, esquece, pá. Até me custa. O Gil Vicente é uma excelente equipa. Estamos a jogar em Barcelos. Este ano é a equipa sensação do campeonato. Andava ali com o Moreirense e com o Famalicão, qual delas é que explode, qual delas é que explode. Já se percebeu que o Gil Vicente é a rainha das surpresas. Se bem que não ganha há 7 jogos. Sim. Opa, tá bem, mas O Gil Vicente não ganha há 7 jogos. Mas O Moreirense também vacilou um bocadinho. O Famalicão, Famalicão as 3 equipas quebraram muito. está agora com 3 derrotas consecutivas. acho eu. O Famalicão? O Famalicão. Então, ainda por cima agora com esta derrota agora com o Alverca. Exatamente. mas eu continuo na minha. É uma excelente equipa, tem excelentes jogadores. Sim, não, isso é. Está muito bem mas montada. não foi na melhor fase do Gil Vicente. Em Barcelos é complexo.
em Barcelos é complexo. E eu acho que o Sporting, ainda assim, com tantas adaptações, porque Ioannidis com Soares ao mesmo tempo e não sei o quê, ainda assim fez por ganhar o jogo. O Gil Vicente até podia ter empatado mais cedo, mas eu acho que eles fizeram por ganhar o jogo. Há aquele lance do Soares que ficou na retina de toda a gente, não me parece que seja um lance assim tão fácil quanto isso, aquela finalização na cara de primeira, e com a bola a vir de trás. Eu acho que é uma finalização bem mais complexa. Eu acho que, tendo em conta o que Bem ele mais já difícil fez do que esta parece. temporada, Sim, é difícil Acho- apontar coisas negativas ao acho Soares. pode-se dar de barato um lance desses. Porque Epá, tem sido e não parece um golo daqueles de baliza aberta, estás a perceber? Não é. Ele é um chute de primeira com o guarda-redes completamente enquadrado no meio dos postes, portanto. Mesmo o gol que ele marca também não é assim um gol assim tão fácil quanto isso. Eu não vi o expected goal desse lance, mas diria que andava ali à volta dos 70. Sim, sem dúvida. 70, Sem dúvida que é 75, lance para pelo menos. golo. Está bem, mas não é aquele... Mas é um falhanço que acontece. Vês isso nas melhores equipas todas as Sim, semanas. sim, é o que eu estava a dizer. Eu acho que não Acho que foi não por podemos aí. apontar nada Acho que ao o Sporting Luís devia Soares. ter feito mais. Eu acho que o Sporting devia ter feito mais. Acho que foi infeliz, tanto na expulsão do Inácio como no lance do Alisson, que dá golo ao Gil Vicente, apesar de assumir, aceitar que seja bem expulso. Aliás, para mim é mesmo bem expulso, mas também aceito quem acha que não. Mas acho que são lances discutíveis, não é sem zeros. O lance do Alisson é mais, como disse o Nuno, é um bocadinho mais grave, mas também aceito porque o Alisson está fora do lance. E vamos A partir do momento em que o do Yulman é falta, Sim. aquele é muito mais falta. Sim. Ou seja, Mas se o um do é falta, Yulman- nós temos que mas seguir ao repara, mesmo critério. Não. Mas tem de ser o mesmo critério para toda a mais gente. Mais ou menos. Porque nós já discutimos isso. É lance a lance. Porque senão vais transformar um erro num lado num erro no outro. No Yulman, a maioríssima parte das pessoas, e nós todos aqui, acham que não é penalti. Portanto, transforma uma coisa que foi um erro. Agora em erros em todo lado não pode ser. Mas perceba a tua ótica. É um erro. Mas o critério Eles tem de vão ser igual errar. para todas as Tá equipas. bem, mas eles vão errar. Quando errarem, não repitam o critério. Corrijam. Mas Porque como é um estavas a dizer, nem tinha sido um erro. Para Não. muitos. Há algumas pessoas, e eu vi alguns especialistas da arbitragem a explicar o porquê do VAR Se há um achar toque que na aquilo é cara. penalti. Pronto, e os 12 minutos que toda a gente falou é porque das linhas de fora de jogo não se conseguiam colocar. Portanto, é um problema técnico, não tem nada a ver com... Que é mau. Pronto, É um problema técnico mau. mancha 12 minutos a um jogo imagem. parado Mancha é a mau para o imagem. futebol português. Já aconteceu de ficarmos sem VAR no Dragão. Lembras disso? Ficou sem VAR porque não havia... Que é mau. Não Esses tinha eletricidade. casos são maus. Pronto. Mas também fazer disso um caso de polícia são coisas que têm que se evitar, como é óbvio, uma questão de transparência, por causa da própria imagem do VAR. Mas acima de tudo está o erro. O erro não está na linha, ou por não haver linhas para meter. O erro está no lance. E pelo visto o lance, segundo o VAR, não era discutível. Porque há um contacto, não é provocado pelo Yulman e é mão na cara. Pronto. Agora, e pelo diz não sei o quê, mão na cara é sempre falta. Ou cotovelo ou mão na cara é sempre falta. Independentemente do não sei o quê. Pá, não pode ser. Então uma pessoa está a correr, faz uma festa e o outro agarra só ao não sei o quê e marca. Pá, desculpem lá. Isso para mim não entra na cabeça de ninguém. Eu acho que o Yulman se fez à falta e não há penalti nenhum. Vamos ao líder. Vamos. Temos que ir. Vamos Temos ao que ir. líder. Recorde de pontos na era dos 3 pontos. Impressionante. Certo. É preciso Recuar, falar nisso. Vocês têm noção de a quem pertencia o último? O último quê? O último recorde de pontos à 17ª jornada. Talvez na época do Jorge Jesus. A 17ª jornada. A 17ª jornada. A 17ª jornada. Talvez Não. o Ruben Ao fim Amorim. de 17 jornadas. Ruben Amorim, primeira Não é que é época de diferente. campeão? Não. Bruno Lage, nos 19-20. Talvez. Bruno Depois Lage. foi um descalabro na segunda volta, mas... Bruno Lage, Primeira foi. efetivamente. Bruno Lage, 19-20. E um facto curioso, Que o eram meu amigo gosta de facto. 16 vitórias e uma derrota. 48 pontos. O Futebol Clube do Porto ultrapassou porque chegou aos 49. 16 vitórias e um empate. O empate é com o Benfica, efetivamente. Equipas pequenas. O único que conseguiu parar o Grande Porto. É verdade, é verdade. É verdade. Não, isso É fácil, é e dois acho, autocarros. acho que já aconteceu 11 vezes 11 vezes uma equipa estar no primeiro lugar na troca de voltas com 7 ou mais pontos de avanço, e das 11 vezes só uma que não foi campeã, que foi esse do Bruno Lage. De Exatamente. resto são sempre. Mas vamos ver o que é que nos aguarda à segunda volta. Bem, indo ao Porto, posso começar? Espera aí, não houve aquela do Jorge Jesus que depois perdeu na reta final? O Jorge Jesus recuperou. Não, mas no e Sporting. perdeu. Mas no Sporting que o Jorge Jesus tinha muitos pontos de avanço e depois deixou-se cair. Mas não tinha 7 ou mais na troca de voltas. Eu tinha ideia que... pois acredito. Não. Acredito no momento de troca, se viste esta estatística. Mesmo a do Tri, do Benfica, a diferença Epá, era olha, 5 pontos. Mas ou o que é que há a dizer do Porto?
Eu tenho várias coisas a dizer do Porto. Então diz lá. Primeiro, há que realçar, não nos podemos esquecer, porque eu acho que a malta se esquece disto. O Porto, há 5, 6 meses atrás, estava a ser do Mundial de Clubes de rastos contra equipas, pá, que se calhar agora goleava. E eu acho que é... Com o Martin Anselmi, que agora está no Botafogo. Eu imagino, quem não viu o futebol português lá no Brasil e não sei o quê, olha para aí, que horror, estou em primeiro, olha, só empataram uma vez, olhem para isto, não jogam nada. Yeah. Não, mas é mesmo, porque como vamos falando disto todas as semanas, parece que facilmente nos esquecemos da viragem que o Porto teve, que é espetacular. Claro que este jogo nos Açores foi um jogo muito difícil para o Porto. Eu vou-me focar só um bocadinho mais neste, mas o Porto, pronto. Olhando até antes só para o futuro, o Porto tem agora 10 dias para preparar o clássico com o Benfica. Exatamente, e o Benfica vai estar aqui a bater na Final Four. Vamos ver como é que isso Ainda não fomos ao acabar. mercado, porque há Tiago Silva. Certo, é verdade. Mais um patrão para a defesa. Já nem tinha Bednarek nem Kivior. Vai acrescentar ainda um Tiago Silva. Os adeptos do Porto não me levem muito a mal. Se essa vinda for para encostar o Kivior à esquerda e colocar o Tiago Silva com o Bednarek, não sei se é a jogada mais acertada. Mas eu também não sou treinador. Essa vinda é para libertar o Pablo Rosário para dos frente. Centrais. Porque o Pablo Rosário, às vezes, por causa de lesões e castigos, joga à central. Sim. E ele acha que o Pablo Rosário, a central, não tem espaço no plantel do Porto porque é preciso noutros sítios. Tu achas que o Tiago Silva não vem para a central titular? Já jogou na posição do Varela. O Tiago Silva vem para a segunda opção porque o Pablo Rosário foi o jogador castigado a ter que ser utilizado a central pela lesão do Noyan Pérez. Sim. É isso que me parece. A lesão do Noyan Pérez, na alguma rotatividade dos centrais, está a mandar o Pablo Rosário para a central e ele não admite isso. O que ele quer é o Pablo Rosário como primeira ou segunda linha do médio defensivo. Exatamente. Ou até de um dos outros médios. Que já vimos várias vezes o Pablo Rosário a entrar em jogos para fazer a posição do Froholt ou do Gabri Veiga no triângulo do meio campo. Portanto, a minha é mais para libertar o Rosário. E é um central que não é necessário para o futuro, porque tens o Noyan Pérez a voltar de lesão. Portanto, e tens eu o acho Prepich. que enquadra... Ainda para mais tendo o Prepich. Mas falta o Noyan Pérez. Com Prepich ou sem Prepich, o que acontece é Pablo Rosário às vezes vai à central. Exatamente. Para substituir o Bednarek. E o Farioli está a dizer isto já me está a estragar o plantel. Porque Sim. o Rosário é para outros spots. Já ouvimos a lateral direito, não é lá que ele o quer. Sim. Já ouvimos Isso. a central e claramente não é lá que ele o quer. Ele quer contar com ele ou a titular ou no banco para uma das 3 posições. E não sei se não é mesmo a titular. Sim. E não sei se não é mesmo a titular. Sim. Eu acho que estás a acertar muito nessa análise. Eu já tinha discutido isto com amigos de o Tiago Silva vem para quê? Para ser esta primeira linha da defesa do Porto ou não? É para libertar o Pablo Rosário ou é para encostar o Kivior à esquerda? Não. O é Kivior, para libertar o Pablo. Do que eu me lembro, o Kivior não deu grandes sinais à esquerda e acho que a dupla Kivior-Bednarek Funciona acho que é intocável. Está a funcionar muito bem. É Por muito alguma boa. razão o É Porto muito tem boa. 4 golos sofridos no campeonato. O Pablo Rosário tem crescido também cada vez mais neste Porto e nós já tínhamos falado aqui dele. E alguns são autogol. Exatamente. Sim, Pronto, claro Mas- que este jogo agora nos Açores era um jogo difícil para o Porto. O Porto sabia desta dificuldade. Eu percebo a crítica que se faz ao Porto de não são aquelas exibições avassaladoras como no início. No entanto, há que ter atenção que o Santa Clara, por muito que tenha querido atingir o Porto de alguma forma, não chega lá. O Santa, digam 1, 2, 3 jogadas de golo claro do Santa Clara. Não há. Não existem. Ou seja, o Porto foi um jogo difícil, foi um jogo de aguentar e se sentiu-se os próprios jogadores quando o jogo acaba, é aquele... Está Mas é feito, destes acaba, jogos. acaba, O apita. banco todo em Eu pé, tinha mas amigos é- do Porto, é engraçado falar disto aqui. Eu tinha amigos no Porto, no chat todo, sabe a dizer pá, que este jogo acaba o mais depressa possível. É aquele jogo de pronto, está despachado, são 3 pontos. Ainda por cima o Sporting tinha claudicado, ou seja, Exatamente, a vantagem aumenta. exatamente. Mas isso é o coração de adepto, porque quem está a ver de uma forma mais neutra vê que o Santa Clara, por muito que esteja a tentar lá chegar, Não e vai houve ali lá. umas perdas de bola do Porto na reta final, uma do Alan Varela e outra de outro jogador, não chegam à baliza do Porto. O Diogo Costa não está a fazer uma época espetacular. Não precisa. Porque não precisa, porque tem ali uma consistência defensiva maravilhosa. Sim. E a equipa do Porto parece que foi muito criada de trás para a frente. Claro que já tinha alguns jogadores da frente, certo? Mas foi criada de trás para a frente. A consistência defensiva primeiro, o meio campo e o ataque. E as coisas estão a correr muito bem a este Porto. Dominador italiano. Mais ou menos. É assim.
Já A primeira disseram que coisa ele que não eu tenho parece que dizer- muito italiano. Pois. Foi o Bacci, acho eu. É assim, eu, por muitas coisas que se tem falado no futebol português, e ainda para mais com as arbitragens e com a comunicação do Chapitão e não sei o quê, eu acho que o Porto, a gente só tem que bater Tem que palmas a mandar este sempre a Porto. seu laranja. É verdade, pá. Esse tipo, pá, que vá chamar estúpidas a outros. É o que eu digo. Mas tu não gostas muito do vermelho. Eu acho que tu Começa não a gostas muito da insultar. cor vermelha. Vamos ao Porto. É assim. Vamos ao líder. Olha agora. Agora vamos para... Não, mas isto agora foi uma grande Calma. intervenção. Estamos no Porto. Agora, vamos no Porto. Agora repara. Tu ficas A partir vermelho do e momento- passas-te. É assim, está bem, mas no meio desta comunicação toda que pega, porque os próprios mídia não têm coragem para se virar contra esta comunicação. E aponta logo o dedo para A mim. verdade, os mídias, os teus colegas, mídias. os teus colegas. A verdade, a verdade é que este Porto, pá, a gente não pode dizer nada, pá. A gente não pode dizer nada. Eles ganham quando jogam bem, quando jogam menos bem ganham também, que é o que normalmente fazem as equipas campeãs. É o Às campeão vezes é da preciso regularidade. sorte. Vai o reforço de inverno, guarda-redes de Santa Clara, mete a bola no Samu e a gente, pá, então, o que é que, pá, é assim, não vamos perder pontos nunca. Opa, Tony, mete lá isso um bocadinho, pá, quando é para perder pontos Certo. também tem que perder ao ver. Pá, e nós, como concorrentes àquela malta, é pá, temos que saber deixar andar, porque aquilo é excitante de ver, a equipa luta, corre, tem uma intensidade descomunal, defende de uma maneira super prática e super coesa e monta a linha de 5 sempre que lhe apetece e não se interessa se é contra o Estrela da Amadora, se é contra o Santa Clara, se é para fazer a equipa, o adversário passou com a bola por ali, linha de 5, 5, 4, 1 e é rápido e borra, é bom que comece a correr e não sei o quê. Portanto, epá, tem muita coisa boa. Depois tem que se parabenizar o André Vilas Boas, porque em termos de contratações são demasiadas, com demasiado impacto. É a dupla de centrais, é o... É Vilas Boas? O mérito é de quem? É do... É Vilas... Não, o É mérito das Vilas contratações é Vilas Boas ou é Farioli? Não, é Vilas Boas. O próprio Até porque o Froholt- Farioli o é a próprio contratação do Froholt- Vilas Boas. O próprio é mesmo Froholt- Vilas Não, Boas. aí de acordo. As hipóteses. E O próprio- eu por penso que exemplo, o Farioli não tenha estado disponível eu porque percebo acho que que o até era Farioli- a eu opção percebo- antes do Anselmo. Por exemplo, o Pablo Rosário pode ser claramente Farioli, não é? Porque tem aquele Essa é, histórico. essa Pronto, mas pensa, é a dupla de centrais. É o defesa direito, está a esquecer do nome por amor de Deus, Alberto? o Alberto. Alberto Costa. Sim. O Froholt, o Gabri Veiga, que tem vindo a crescer claramente. Mas o Borja. Pablo Rosário como Uhum. segundo central, ou como segundo médio defensivo, ou às vezes segundo médio de criativo. Depois tens o Borja Sainz. Epá, entendes? É demasiada contratação O próprio- como deve ser, pá. O Farioli, na entrevista que deu ontem à Sport TV, ele revelou que não conhecia o Froholt. Ok. Foi-lhe apresentado. A equipa de scouting e o André Vilas Boas apresentaram o jogador Uhum. e ele depois foi ver os jogos do Froholt e viu muita coisa que lhe agradou, como é óbvio. E ficou como o Zarlac. Epá, é Apaixonado. incrível. É incrível. Portanto, o mérito também não é só de Farioli nas contratações, é também de Vilas Boas, como é óbvio, porque não podemos esquecer o trajeto de Vilas Boas no futebol. Tem olho para a coisa, foi treinador e treinador campeão. Portanto, também é muito mérito de André Vilas Boas, é mérito do scouting do Porto, é mérito do Farioli, é mérito dos jogadores que entendem a mensagem do Farioli desde o início, mas, Mas acrescenta tu, é jovem, tem muito que aprender ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Farioli, sim. Não mexer com o esquema confunde-me um bocado. E há momentos em que mexer com o esquema, não só trocar uma outra dinâmica, mas mexer no esquema poderia causar algum distúrbio. Neste momento em que as equipas já começam a conhecer as dinâmicas e o esquema do Porto, começa a ser cada vez mais difícil de dominar os jogos de uma forma verdadeiramente visível, avassaladora. Epá, e já vimos até no Dragão contra o Estoril. Acho que ficou... Normalmente é Em Braga? até o que acontece quando é um treinador estrangeiro a vir para Portugal. Não foi em Braga. O início foi é sempre com o Braga. mais Com o Braga, sim. bacana. Com o foi Braga. em Dragão. Tudo bem, mas há aqui uma capacidade de reinvenção que ele tem que ter. E a mim custa-me, porque ele mete um wildcard. Uma coisa que não estava a fazer o Super Porto é utilizada no último mês e meio, que é o Mora. Sim. E agora vai-me ao Santa Clara e mete-me o Mora no banco. Pronto, e eu a partir da televisão já quase... Mas não estava- eu achei que fizesse sentido. Não, porque depois não querias a mesma coisa. Não querias a mesma coisa. E pá, não Mas contigo. achaste jogo para o Mora? Claro que sim. Eu Porque não. era preciso imprevisibilidade. Num campo daqueles... Exatamente. Era preciso sentar os jogadores de Santa Clara, ainda para mais depois deles dizerem que era um dia negro, e eu como estava sentado no sofá, hater do Santa Clara, a dizer hoje é 7-0, eu não quero saber, percebes, do género, eu já nem sabia se era o Porto, se era quem fosse, portanto eu estava hater do Santa Clara, sentadinho no meu sofá, a esfregar as mãos, E as tuas ok? ambições para ser e a campeão, olhar, homem? e a olhar ali olhar para a tabela e a ver Mas ali lá a linha contra o d'água Não queres próxima o do tri? Santa Clara. Não queres o tri, Zorla? Quero, mas isso já lá, contar, também são só 4 pontos de vantagem. 4? Sim. Mais 3.
Não, são 4, porque depois a gente no Dragão são 4, calma. Portanto, tem São calma. estas que envelhecem bem. Relaxa. A gente do Dragão, tal. Relaxa. Pumba. Não, a gente nunca ganha no Dragão, mano. O Sporting não ganha no Dragão para aí há 25 anos, mano. É impossível, mano. A gente tem que os deixar ir. Acho Nuno, a gente tem que os deixar ir. Eles jogam bem à bola, têm muita coisa boa. Agora, o Mora no banco, epá. No último mês, a maiorzíssima parte, dizer 80% dos jogos foi o Mora mais 10. Não foi Forrolo mais 10, foi Mora mais 10. Na criatividade, na imprevisibilidade, nas dinâmicas, assistências. Mano, coisas lindas de se ver no futebol. Portanto, se o miúdo já está dentro de uma equipa que supostamente não tinha semblante para ele, não tinha imagem espaço para ele, e ele tinha que se provar como se não fosse, já não se tivesse provado a época passada, tínhamos que fingir que tínhamos Alzheimer e que não o conhecíamos da época passada. O Fariola disse, ele era estrela a época passada. Pronto, a verdade é que ele já tem potencial para ser estrela esta época também. E eu gosto muito do Gabri Veiga e gosto muito do Borja Sainz, mas o puto tem que jogar. E eu continuo na minha, eu gosto de ver o Porto. Eu gosto de ver o Porto, mas há dois Portos. Em termos de imprevisibilidade e de loucura, um Porto com e um Porto de sem talento, de magia. e depois acho injusto ele ser titular em Alvalade. Acho injusto, acho que isso é preconceituoso contra o meu clube. É hate contra o meu clube. Se é para meter no banco, até pode jogar sempre, mas contra o Sporting, mano, no banco. Pronto, que eu prefiro levar com o Veiga. Estás a ver? Vamos sofrer um gol de canto. O melhora quando tem uma hora em campo. É para melhorar toda a gente, pá. O problema é esse, é que ele ao início ainda não estava, e depois vem a ansiedade do miúdo, porque notava-se que ele estava ansioso, depois era as notícias, nós já falámos disso. Mas no último mês e meio, o Mora descasca tudo. O Porto é o Mora mais 10, numa equipa excepcional, tu vais ver o jogo e o impacto do puto é ridículo, pá. Por isso mete o Mora, pá, mete o Mora. Eu vou ver o jogo contra o Santa Clara. Olha, Sérgio, eu sou do Sporting, certo? O Farioli está a entender que o Sportingista está a ver aquele jogo e que odeia o Santa Clara agora, certo? O tipo tem que ver o Santa Clara. Do Mora, Clube de Portugal. Não sou nada. Achas o Kenda para mim é igual. Mora, Clube de O Portugal. Kenda para mim é igual. Eu não falo tanto do Kenda. Percebes? É do Chelsea. Porque está em Londres. Não é por isso. É que eu entendo que seja jovem e entendo que haja uma rotatividade. O Mora não estava a ter essa E rotatividade. já foi vendido, portanto. E pronto. Olha, vamos ver se Mora não foi não vendido. Vamos ver se não foi vendido para o próximo clube do Ruben Amorim. Que eu adorava. Que fosse o Chelsea. Adorava, porque o Kenda vai para lá, para o 3-4-3 era tão bom, o meu Kenda ali. Não, okay. Para seguir os pergaminhos do Mourinho. Não, há jogadores jovens que eu adoro. Há jogadores jovens que eu adoro e que quero ver. E que adoro ver, não há hipótese, percebes? Porque eu sou do Sporting, eu cresci a ver o Simão Sabrosa a crescer e depois a odiá-lo. O Quaresma. O Motinho a crescer. O Motinho o também, mas o Motinho nunca odiei, nem o Quaresma. Mas o Simão sim. Lá está, quando toca no não, vermelho. É pior. O homem, para além de ficar vermelho, quando toca no vermelho, o homem, há aqui qualquer coisa que muda. Ali dentro, um dia tenho que te investigar aí por dentro. Há aí qualquer coisa quando toca no vermelho. Futre. Para o Futre não sou do tempo, sabes? Apesar de me lembrar do Futre voltar a jogar no Benfica, não, eu lembro-me do Figo. De jovens, eu lembro-me do Figo. Eu lembro-me do Figo a chorar comigo no estádio, a chover torrencialmente num jogo contra o Estrela da Amadora. O Figo estava a chorar contigo? Eu estava a chorar no estádio. E o Figo também. Deus estava a chorar, porque estava a chover num jogo contra o Estrela da Amadora em que o Sporting está empatado e que perde 1-0 em casa, com um gol do Estrela da Amadora em contra-ataque, aí aos 90 minutos. Do Lopes Cabral. Não foi na altura. Os tempos eram outros. Mas, só se fosse o Álvaro. Mas eu lembro-me disso. Eu lembro-me de estar em Alvalade com o meu pai, em criança, e de adorar o Amonica, e de adorar o Figo, e Justo Koviak, sou desse tempo, do Valks, e enfim, de outros tempos. Mas os miúdos que vão crescendo e aparecendo em Alvalade e não sei o que mais, é muita da história do meu clube nas últimas décadas. Hoje em dia estamos todos emparelhados em termos de grandes talentos. Sim, de miúdos a aparecer, né? Exatamente, hoje estamos mais emparelhados, ainda bem, há um crescimento, mas o meu clube tem essa história epá, é óbvia, né? As bolas de ouro. É o que há, não é? Vocês, a gente aqui... Nós por acaso já tivemos uma bola de ouro no nosso próprio clube. Exatamente. Por isso das bolas de ouro... Exatamente, mas o Pré-Salazar não conta. Atenção, o Pré-Salazar não conta. Pré-Salazar não conta, ok? Por acaso, ontem fez 12 anos que faleceu, já agora. Exatamente. Uma lenda. E eu tentei comprar o raio da camisola da seleção, da homenagem ao Eusébio, e estava tudo esgotado. Foi 1 minuto ou 2. What? É lindíssimo.
Não era, era giríssima, pá. Olha, Eu no maltinha, site a tentar comprar aquilo e não dava. Eu assim, peraí, mas isto já está esgotado. já vamos em 90 minutos, já vamos nos descontos do nosso Pronto, podcast. penalti para o Sporting. Olha, Pronto. penalti. Portanto, e eu tinha aqui ainda um desafio antes Bora. de irmos, Epá. antes de fecharmos o episódio. Bora. Epá, mas Primeiro. olha, parabéns ao Porto. E não se Sem esqueçam, dúvida, tem que ser, sem sem dúvida, dúvida. sem dúvida. e temos que depois, a malta tem que votar no Supermatch. Epá, e é a Nós favor depois perder temos uns que ver. pontinhos, votar faz no favor. Supermatch. Perder uns pontinhos, Sim. pá. Também, pá, às vezes também merecem. Contra o Moreirense, contra o Braga, Que é contra o Estoril. 7 de Agora diferença. contra o Santa Clara, não se podia ter perdido um pontinho ou dois para meter graça Estás a nisto. ver, o clube que tanto te Quer enerva dizer, foi o único a tirar uns pontinhos. Só precisa, Exatamente, só precisa exatamente. de 4. Porto só precisa de 4, porque segundo os Orlados Exatamente, exatamente. E atenção, porque a vantagem foi só por um golo. Portanto, é mesmo 4, que a gente tem no Dragão é por mais de um golo de diferença. 2-0. Um 2-0. Eu prefiro o 3, que é para estarmos descansados. Mentira, o Sporting não ganha um jogo grande, mano. O nosso jogo grande é contra o Clube Rouge, pá. Como é que a gente vai ganhar ao Dragão? Agora limpas a Final Four e... Ui! Falar em Final Four. Falar em Final Four. Benfica ou Braga? Benfica. Benfica, Sporting ou Vitória? Sporting. Então esperamos uma final. Mas difícil para o Benfica Sporting por causa Sporting. das lesões e por causa da... Esperamos uma final Benfica ou Sporting. Eu honestamente Quem fui vence? investigar Benfica e ou Sporting? ainda não percebi se o Maxi, o Inácio e o Yulman estão fora agora do jogo com o Vitória ou estão só fora do jogo com o campeonato. Fui investigar e não consegui ver o isso Inácio está de fora deste jogo. Da pela Final expulsão. Four. Sim. E o Yulman e o Maxi têm os dois 5 amarelos. Pois o Samarelo já não sei como é que é. Não sei. E fui investigar Eu e já não soube, consegui mas não me perceber. lembro. Porque Por se é acaso, sem esqueço-me Yulman, sempre. sem Maxi e competições- sem são Inácio, competições da Liga. por isso mesmo é que eu não tenho a certeza, São exatamente. competições da Liga. Tranquilo, tranquilo. 2-0, tranquilo. Final, Benfica ou Sporting? Vai ser uma chatice. Benfica ou acertaste? Sporting? Benfica. Com as baixas todas no plantel do Sporting, eu acho que é Benfica. Benfica também tem muitas baixas. Não, é muito diferentes. São muito diferentes. E as baixas e o Benfica nos jogos grandes tem mostrado um crescer de competência também. É Falámos há bocadinho, muito rapidamente, falámos há bocadinho das baixas do Benfica. São baixas que eu até acho que até favorecem em certas O características do Luque 11. Bacchio faz falta porque precisa de se adaptar e vai Não, oferecer claro, eu estou a muito. falar destas ausências mais recentes, do António Silva, do Enzo. Ou seja, são jogadores muito bons, mas Porque o tens seu um Manu. suplente também é Pois, fortíssimo. porque tens o Manu. O Tomás também é muito principalmente bom, nessa o posição. Manu também é muito bom e está a precisar de jogar. O Baia que já voltava. Tenho saudades do Bapa. É bom jogador. Eu gostava de o ver. Mas tiravas o deditos Não, Mas é bom para ir rodando. Mas para ir rodando também. para descansar um bocadinho. Yeah. Então Bem. vamos ao desafio, Bora. tendo em conta que já olhamos para a Taça da Liga. Bora. Qual é que é o desafio? O desafio tem a ver com o mercado, meus amigos. O melhor é o guarda-redes de Santa Clara. Tem Na Muxe, impacto imediato. 2 pontinhos. um desafio para vocês, se vocês pudessem contratar um jogador, e isto é edição apenas Liga Portuguesa. Só podem contratar na Liga Portuguesa Mas pensamos em valores ou um não é jogador preciso? sem valores, Ok. um jogador para Mas não as podes vossas equipas. contactar, não podes contratar entre os grandes. Não, sem fora grandes. Portanto, Fora então, os grandes. Temos que Fora o top contratar 3. um jogador para o nosso clube Fora o top 3. fora do top 3. Para mim é Top 3. fácil. Podes contar com Braga e Guimarães, como é óbvio. Eu ia Guimarães, buscar... calma, Vitória. Eu ia buscar... Posso pensar mais um bocadinho, mas assim de caras, a primeira não me veio à cabeça era o Digo- Salazar. Eu também foi o primeiro que me veio à Salazar, cabeça, por acaso. para o Benfica. Ok. Para o Sporting. Mas tu Contratarias quem? Precisas do Salazar. Eu gostava de um extremo, tanto que vem um extremo, agora do West Ham, e o 19 anos, Luís epá, Guilherme. não sei. É Sim. o Luís Guilherme, exatamente. Já estará na Final Não Four. conheço. E precisa de se adaptar, tem 19 anos. Sim, eu não sei que tinha há o minutos West Ham, agora no West Ham. Tem 5 jogos no West Ham, olha lá o que é. Não tinha Fui minutos. ver, é preciso ter paciência. Mas um extremo fazia-nos falta, ainda para mais por Até- causa desta tendência de lesões do Pote, Pois. ainda para mais. Sim. E o Trincão estar mais adaptado também ao jogo mais interior. Sim, e o facto do Trincão também precisa descansar, porque não Sim. tarda temos mazelas O físicas do o Trincão. Alisson Santos também caiu um pouco. Não está naquela modo de cima, como já teve. Sim, mas também nunca convenceu verdadeiramente. Deu alguns lives de era fixe para emprestar ao Vitória uma épocazinha para crescer. Uhum. É a minha opinião. É a minha opinião. Portanto, vamos talvez a ver. um extremo Zalazar fizesse sentido. Mas um Gustavo Sá para o meio campo do Sporting podia fazer mais falta. Um jogador. O problema é que teria por- que passar 6 meses no Sporting B para ser formado como jogador, como pessoa. Porque eu ouvi neste podcast Gustavo Sá no meu Sporting nunca. Exatamente. Então o Bem, Sporting B eu está agora- em primeiro. O Sporting B ainda está em primeiro. Não, porque agora perdeu Não, outra não vez. está, não está. Passou para segundo, não foi? Para segundo, Oh, nem em segundo Sim, está. porque eles tinham 2 derrotas Acho eu. seguidas, mas eu não sei qual é que foi o último Mas está mais resultado. abaixo. Opa, mas está bem. Não Sim, é? está. Não podemos Sim, dizer tá, que esteja tá. má. Vê lá aí o meu Sporting B. Espera aí.
Já te vejo. Que é para meter o Gustavo Sá no Sporting B, temos de fazer essa pesquisa. Tudo no telemóvel. Isto é Sporting B, novidade terceiro. nova. Está em Está em terceiro. terceiro. Então pronto, para o Gustavo Sá. 6 mesinhos do Sporting B para levar a formação, que é para não estar a condicionar os O que é que tu árbitros do estás a jogo dizer? todo. Meteu o Gustavo Sá na segunda liga. O que é que tu estás a dizer? Exatamente, que é para aprender a comportar-se como um jogador do Sporting. Vamos assim. E depois fazer a transição. Um jogador para cada um dos 3 grandes. Ok. Então se calhar, mas espera aí, mas agora a coisa já está... Eu posso ir primeiro, Então podes eu dar vou tempo, Zalazar se para o quiserem. Benfica. Eu vou Zalazar para o Benfica. Eu acho que encaixava. Porque é preciso um extremo. Vou Zalazar para o Sporting. O Salazar é Por mais causa médio. do crescimento do Simões. O Salazar é mais Mas posição também, dá de para Sudakov. extremo, mas também dá para extremo. Já jogou extremo imensas vezes no Braga. E bem. E já foi melhor em campo a extremo. Portanto, Mas o homem tem uma meia distância... gosta de Incrível. jogar para interior, mas isso também funciona no 2-3-5 do Rui Borges. Estou a Portanto, está pensar, tudo bem. para o Porto, qual é que seria a fragilidade do 11? Defesa esquerda. E aí, se Era o cara, Sidney Lelo. Lopes Cabral. ou o Lelo. Mas o Sidney Lopes Cabral já foi comprado. Esse aí Pois. já está num dos 3 grandes, já não se pode usar. Então vamos para o Lelo do Braga. Eu tenho aqui Lelo para o Porto. Sim. Acho que é efetivamente o 11, acho que é a posição que mais precisa de um reforço. Mas estamos-nos a esquecer de certeza de craques. pá. Não, imagina, e é para o 11, Calma. mas imagina, tu podes Eu buscar posso um bom dizer, ponta eu de posso dizer os lança meus 3 e vocês depois vão e para encaixar se ali no quiserem. Porto, com a lesão do Epá, mas Luke de olha, Jong. o meio Tens campo o do Denis Moreirense. Olha, o meio campo do Moreirense. Certo. Tens Tens o Denis 2-3 jogadores no Gil Vicente que são incríveis. Tens o Luís O Teves, Luís Teves tem jogado muito bem. por exemplo. Aliás, vai ser agora o grande nome Pablo do, já foi- do Gil já Vicente foi- com a saída do Pablo. Sim. Mesmo o Schettino do Moreirense também tem estado muito bem. O Cleiton do Rio Ave são jogadores da frente, têm Sim, estado mas muito são bem. pontas de lança. Acho que os 3 grandes não estão a precisar de pontas de lança. Epá, O Luís Soares está super bem, tem o com a lesão Vagui- do Luke tem de o Jong, Vagui- fica só com Eu 2. gosto do Tem o Stepanovic, gosto do Benny. Há vários jogadores que a gente já viu aqui para que... Calma. Então eu vou fazer assim. Eu vou Olha, avançar com os meus. há um avançado do Santa Clara, que Luís... Como é que se chama o avançado do Santa Clara? Que teve para ir para o Vinícius Braga? Lopes. Não, que teve para ir para o Braga. É um que é mais extremo, mas que às vezes também joga à ponta. É o mais rápido do mundo. Sim, exatamente, o mais rápido aí do Campeonato Nacional. Mais Que teve rápido para ir do para o mundo. Braga e depois o resultado... Sim, foi a aquele que teve o contratação. sprint mais rápido do mundo. Ah não, soube dessa estatística. Mas esse tipo era incrível, meu. Esse tipo ainda hoje é bom jogador. Ele ficou no Santa Clara à espera da transferência para o Braga, que não se concretizou, e depois ficou no Santa Clara porque ia, teoricamente, à Liga Europa Como é que ele e se acabou chama, por pá? cair na... Gabriel Silva. O Gabriel Silva é bom jogador, pá. Não tem como não reconhecer Certo. que ele é bom jogador. Ele é mesmo bom jogador. Com ele Sim. com a bola no pé, é na verdade um jogador excepcional. Pode não estar no seu pico de motivação e isso até se compreende. Porque ele estava pronto para dar o salto. Certo? E não quer estar ali a jogar num clube horrível. É óbvio. Agora, Estás açoriano. Bem, não, mano. eu tenho aqui, Não, não. eu tenho aqui Isto as a mim minhas não passa. sugestões. Eu tenho Isto a duas mim não sugestões passa. para Ser cada dos um. Açores não os salva. Eu gosto muito dos Açores, mas aquele clube não. Eu tenho duas Gosto soluções muito de São Miguel. para cada um. E este ano vou à Madeira. Depois tens de me dar uns conselhos. Força, desculpa. Estamos a falar das viagens Vá de lá, 2026. meu, anda lá. A gente não teve podcast durante Benfica. semanas. Rafik Itano, porque o Benfica está a precisar de um extremo, e Escardino. Só tem o Luca Ebaki Pá, mas neste o momento. Guitano não defende nada, pá. O Luca Ebaki também não. Eu ia Zalazar para o extremo também. Eu também. Dá para médio Tem para extremo. Rafik É um Itano e tem Sudakov. Sorriso. Sorriso, Duas possibilidades. Até porque o extremo do Sorriso faz, Famalicão. faz a ala esquerda e o Benfica precisa do Sudakov no centro. Portanto, Porto tem o Lelo e tem Gustavo Sá. Gustavo Sá porquê? Gustavo Sá não no Para perfeito- Frohold. Não numa também pode É ser. que farias mais sentido para Sim, aí. não para ser titular, mas para ser uma alternativa, até porque tem 21 anos, para ser uma alternativa a entrar a partir do banco, tal como é o Mora, por exemplo, mas para o lugar do Isso, olha agora. Eustáquio. É agora que eu vou, Não, vou ou seja, despejar para, isto para em cima da substituir o cabeça. Frohold, A exatamente. comparar o Para ir Gustavo Sá rodando com o Mora. Frohold. Para ir rodando com o Frohold, com o Eustáquio, por Ok. exemplo. Isto que falta de respeito. Sporting. Comparar o Gustavo Sá com o Mora. Isto até devia dar prisão, pá. Não, Não, estou mas a Mora, dizer, Gabri Veiga. estou a dizer, não, estou a Gustavo dizer um Sá, pouco daquilo que tem sido a aposta no Porto. O Porto tem dois bancos, pá. O Não Porto tem seja dois bancos. azeite. Quando o Mora está no banco, está num banco sozinho. Não seja Está num azeite. banco à parte, pá. Que eu, para mim, também o Mora tem que ser titular. Sempre. Também acho. Não, sempre não digo, mas... Quase sempre. Yeah. Pronto. Sporting tem o Luís Teves, porque o Sporting também está a precisar de um médio. Era E de dele que eu estava a qualidade. falar. E de Era dele que eu estava a qualidade. falar. E tem o António Espigares, porque acho que o Sporting também precisa de um central. É o central do Gil Vicente. Do lado esquerdo. Este tanto faz uma como a outra posição. Porque o Sporting do Sai lado muito direito bem esse- não precisa nada de centrais. Sai Pá, muito mas bem as a lesões jogar. é que é Debaste, chato. Repara, tens Diomandé, o Diomande na cana. Quaresma. Tens o Debaste lesionado todo partido. Depois disso precisas de um central. Epá, eu acho que não.
Com o esquema de 3 centrais ainda era discutível. Agora com este esquema, mais centrais, acho que não. Para o lado esquerdo não estás assim tão bem de centrais. Ou seja, tens só o Gonçalo Inácio e o Mateus Reis. Sim, A central do lado o, esquerdo. O De Basto pode jogar bem na destro. esquerda. Mas é destro. Pois, mas o Sporting é que mesmo o Quaresma, pá, feliz-me ver o Quaresma no banco. Eu gosto do Quaresma. Quando estão os três, o Quaresma não joga. O Quaresma nem era opção. Ainda é muito inconstante. Mas falha pouco. Porque o problema dele Eu era acho os muito erros. forte. E Eu ele gosto muito melhorou do os Quaresma. erros. Eu sempre achei que o Quaresma era um jogador que errava na fase final dos jogos por componente física. Faz-me Ele lembrar- fisicamente não aguenta os 90 minutos. E quando o físico não responde, vêm os erros. E sempre foi assim a carreira do Quaresma. Eu sempre tive essa ideia. Apesar do pessoal dizer que ele era infantil ou que não sei o quê, eu sempre tive a ideia de que se ele melhorar fisicamente, os erros nos últimos 20 minutos que às vezes lhe aconteciam vão deixar de acontecer. E a verdade é que não só ele passou a ser um central, mesmo como central, que é bastante vezes substituído, portanto é protegido nesse sentido, Sim. como é um jogador que fisicamente tem crescido. Mas a idade dele também potencia isso, porque um adolescente ou jovem adulto é diferente em termos de capacidade muscular. Muitas pessoas, não é? Só precisam ali dos 20 e poucos para ganhar aquele arcabouço muscular. Sim. E no Sporting, no meio campo, relativamente ao meio campo, também é preciso não esquecer que o Bragança está a vir, portanto, será um Sim, reforço. e o Simões, um reforço bem o importante. pegar destaca do Simões tira-me aí. Portanto, Simões. eu ia Zalazar para o Sporting. Eu gosto do Zalazar, pá, é bom Ok, jogador. Zalazar para o Sporting, Porto. Quem é que tu contratarias? Léo? Também, pá, não sei, pá. Eu acho É que me que estou a do esquecer. 11 É assim, dos que me estou a lembrar, ia Lelo, mas de certeza que me estou a esquecer qualquer de um lateral qualquer que eu gosto, que me estou a esquecer de Tem a certeza. malta. Tens o Nuno Mendes, do Vitória, por exemplo, é um ex-Porto. Já jogou no Porto. Eu Não me prefiro o Léo. Também prefiro o Léo. O Lelo na assistência. Eu é uma meto o coisa. Léo e o Maxi como os melhores laterais esquerdos do campeonato. Por isso. O Maxi é outro nível. Sim, mas como os dois melhores. Por isso, como Ainda não tens podemos falar das o três Nuno grandes. Santos, que está lesionado. Esse para mim, esse pé esquerdo para mim é uma coisa mágica. Mano. E o Mete a bola Mangas, onde quer. Mangas, claro. Grande Mangas, mano, Mangas, claro, mano. 300 mil paus, pá. Pelo menos com T2 em Lisboa. Então, mas... Nunca tinha pensado nisso. É verdade. Tu viste esse meme? Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha visto. eu acho que vi quando ele chegou, não foi? Quando ele marcou... Não, claro. Esse meme. Nunca tinha pensado nisso. Não vi, não vi. Quando não ele vi, marcou não vi. para o campeonato, houve um jogo... Um que ele- T2 em Lisboa não tem golos na Não vi. Não, mas está correto. Infelizmente está correto. Infelizmente está correto. Está correto, sim, senhor. Tu Então não vá, disseste para o dizemos Léo, Sporting. Zalazar, Ok. Zalazar. Não disse para o Sporting. Falta o teu jogador para o Sporting. Quem é que contratarias? Se pudesses. Estou a pensar nas debilidades do Sporting, porque se não contarmos com as lesões e com as canes e não sei o quê, o Sporting nem tem assim tantas debilidades do plantel. O problema é com as lesões. Pois. Olhando para as lesões, acho que o Luís Esteves podia ser uma boa opção. Eu também acho que sim, mas eu Acho que o Luís eu Esteves. vou antes para o extremo porque tenho o Pote sempre lesionado. Pá. Precisamos de um extremo. Apesar do Guilherme, mas o Guilherme tem que Não, eu estou a escolher o Luís Esteves para não escolher Zalazar nos dois lados. Pois, sim. Pois não dá para cobrar para os dois lados. E nem falou no Zabini, né? Sim. Também pode fazer extremo. Conquistou o Mundial de É Sub-20. diferente, pá. É diferente, mas é muito jovem, pá. 20 anos, acho eu. 20, 21. É muito Muita jovem. qualidade. É muito bom. Tem é muita muito qualidade. Bom. Olha, falhou um gol. Vai dar pá. o salto. Falhou um gol. Tal como aquele o pé Lopes esquerdo. Cabral. a qualquer momento. Falhou um gol de pé esquerdo ali na reta final. Não, era mesmo lá para dentro. Yeah. Eu vi, olha, gol. Acabou. Aquele cruzado? Yeah. Yeah. Ah, Passa mesmo rentinho Sim, ao sim, poste, sim, mas sim, ele tem sim. que mandar a bola à baliza. Pá. Sim. Estás a ver, eu isso desculpo mais a cena do Soares. Que é ajustar que chuta a baliza. E depois que possa-lhe sair mal, mas a baliza Certo, tem que ir, porque certo. se não for a baliza Sim, nunca é gol. sim. Bem, Tinha Diria saudades que- vossas, pá. Bom ano acho para que toda a malta gente. também vai Espero ter que tenham saudades tido um bom nossas. Natal. Acho que a malta também tinha saudades nossas. Eu não sei, Não achas? eu tinha saudades desta palhaçada que é a comunicação no futebol português. Oh, pronto, eu a pensar esta palhaçada que nós Vamos fazemos acabar de uma todas as forma querida. terças-feiras. É verdade, pá. É verdade. Eu até me estava a dar ansiedade de não podermos fazer o podcast. Eu com vontade de insultar a malta. A Bem, malta vocês entendem, né? Malta, bons jogos. Vamos estar atentos à Final Four. E não E se há a esqueçam de sondagem. escolher. Não Tem se que esqueçam escolher. da sondagem do Supermatch. Nós Até vamos porque era estar fixe ver em atentos. direto, por isso se ser já na quinta alguns dos jogos, a sondagem tem que Exatamente. sair já hoje, já amanhã, Yeah. Entre hoje e amanhã, provavelmente Estão às irá 24 sair horas. a sondagem no nosso Insta, né? no nosso Em princípio Instagram. será aí. Certo. Portanto, também não se esqueçam de comentar os vários desafios que fomos lançando, o Ruben Amorim, o porquê se concordam com a saída ou não, se acham que existe que Marco Silva, por exemplo, é uma boa opção, whatever. Não se esqueçam também de comentar a parte do mercado. E eu gostava, jogador é desculpa que vocês interromper, contratariam? adeptos do Porto, aquilo que falámos da entrada do Tiago Silva.
se é para encostar o Kiwior à esquerda, Exatamente. se é para desapegar o Paulo Rosário da defesa e pô-lo a médio. Eu também acho que sim. E não acho que seja uma jogada de mestre se for a primeira opção. De encostar o Kiwior à esquerda. Não. Acho que Kiwior e Bednarek está intocável. Essa dupla. Mas Isso é a gostava dupla de... da seleção. Exato. Portanto, está concluído mais um episódio. Não se esqueçam de nos seguirem no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, também no Instagram, no Twitter. No Insta por causa da Polo. No Insta, principalmente porque vamos ter lá a sondagem. E é isso, vemos terça-feira. Vemo-nos. Grande abraço. É fun.